Oi! E aqui Andressa Machado, do Método Corretor Exponencial, hoje no podcast Corretor Exponencial, para falar sobre a potencialização que você tem que trazer para a sua atuação enquanto corretor e, obviamente, prosperar dentro do mercado. Eu estou aqui com convidados super especiais hoje. Estou aqui com o Matheus, da Elbor. Matheus, que eu chamo de Márcio Matheus, vocês vão ver aqui. Misael que está na Gafisa. Tem história de mercado, aliás, todo mundo. Caio, tá na Nortes, a gente também já se conheceu aí do passado. Na verdade, todo mundo, que a gente estava brincando aqui, né? Vocês vão ver que a gente engana a idade aqui, todo mundo tá no Botox. É verdade. Mas tem muita história bacana. Falando um pouquinho do nosso momento aqui, é falar sobre mercado imobiliário, é falar, instigar você que está no mercado imobiliário a atuar de maneira mais profissional. Eles vão dar alguns caminhos aqui, um pouquinho do que eles já atuam e já fizeram dentro do mercado, inclusive para mostrar que o nosso mercado é cíclico e você pode aproveitar todas as experiências deles para também colocar em prática no seu dia a dia. Acho que tem muita coisa bacana para você ouvir hoje aqui com a gente. Então, fica com a gente, que tem muito mais coisa para você aprender por aqui. Vamos lá? Bora. Vamos. Eu já fiz uma pequena apresentação de quem são e de onde são. Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que vocês começaram, né? Quem quiser começar a falar um pouco sobre esse início no mercado. A gente tem muito corretor iniciante também, e que está naquele momento de, que a gente já ouviu falar, né? Ou mudança de mercado, ou seja, está saindo da sua profissão anterior, né, e indo para a corretagem. Eu não vou falar muito sobre os próximos passos, acho que todos nós sabemos quais são os próximos passos. Tem aquela questão do preconceito, tem a questão do preconceito interno, a própria família, né? Então, acho que é bacana ouvir um pouco o início de vocês. Eu tenho os profissionais já experientes no mercado, que ouvem bastante, que querem se atualizar com relação ao mercado e que muitas vezes se sentem um pouco perdidos no que buscar de novas informações para se atualizar no mercado, né? E, obviamente, gestores de equipe, que eu acho que vocês, como líderes natos, têm muito a agregar, né? Então, contem um pouquinho desse início, nesse primeiro momento. Vai, Misael, que você está prontinho para falar. Vai, conta para a gente um pouquinho sobre o seu começo. Andressa, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui do lado de amigos. Verdade. Através desse convite partiu, né? Através do Orlando, né? Orlando, que exatamente. é um outro querido. Fiquei sabendo que amanhã é o time A, né? Hoje é o time B. Isso. É isto? Isso. Não, vocês são os primeiros. Botaram a gente para reconhecer o terreno. Olha ver que se não especial tinha... esse momento. Bomba. É. Gente, empreendimento, primeira fase é primeira fase, gente, do empreendimento. Verdade, não tem verdade. história. Né? Mas geralmente também você abre o produto. Olha lá, ferrou. Uma Ó, van tratar premiere, uma com van pessoa premiere, de né? venda é assim, a negociação vai longe. Nós íamos na Van Premiere, Tem, Caio. tem argumentação para as objeções todas. O melhor tá pro final, não é isso? Não é isso? Então, eu sei que amanhã é o Orlando. A gente tem o Lourenço. Orlando, o Lourenço, Olha aí, ó. o Leonardo, Olha aí, é só... a Nata. Só a caça. data. São os mais velhos, a gente ficou com os novinhos mais aqui, é? deixa os mais Bom. velhos para amanhã. Então, sendo Ficou assim, bom? Ótimo, Então, mais se um você- beijo para eles, né? São tudo queridos Com nossos. certeza. Bom, comecei no mercado no ano de 2000. Tive muitos anos numa grande imobiliária de São Paulo, enfim. E aí, então, chegou um dia que fui, Enfim, é ótimo. fui ver outros Conta caminhos. mais. Mas Você começou como corretor lá? comecei como corretor no ano de 2000. Em 2004, passei a ser coordenador. 2006, assumi uma gerência. 2008, passei a ser diretor e fiquei até 2013. Em 2013, eu recebi um convite do seu Fernandes, um amor de Ai, pessoa. Ali Fernandes Mera, que legal. ali é um querido seu Elbio. Recebi um convite dele. Então, fui para Fernandes Mera e fiquei por 1 ano e meio lá. Em 2014, recebi um convite da Trisul e fiquei na Trisul de janeiro de 2015 até outubro de 21. E aí, recebi, numa conversa entre eu e o Fábio Romano, o Guilherme Benevides, que são pessoas também que eu tenho um apreço gigantesco, recebi o convite para a gente reestruturar a Gafisa, e é o que a gente está fazendo. Muito bacana. Vem coisas boas por aí. E veja, né? É engraçado quando as pessoas falam, é um corretor, planejamento de carreira,
né? E a gente fala às vezes que isso tem no mercado CLT, né? Fica muito preso a planejamento de carreira, né? Em como galgar o seu espaço, né? E se você faz um trabalho, se você permanece, se você cria raiz nos locais que você, de alguma maneira, atua, né? Você consegue sim, né? A tua história é essa, né? Você foi, de alguma maneira, conduzindo e agregando nas empresas que passou, né, Misael? E construiu tua carreira. Olha, Andressa, eu vou falar para você, confessar para você. Eu nunca me vi fora da Lopes. Que loucura. Porque eu realmente é um Ali, lugar... camisa. Eu costumo falar assim, ó, que o meu relacionamento com a Lopes é um relacionamento de filho com o pai. Então, você nasce dentro de uma família, tem o seu pai e a sua mãe, que você tem os seus sentimentos por ele, né? Enfim, o pai e a mãe brigam, você fica, poxa, será que... né? É isso mesmo. Enfim, então, quando passa pelos momentos ruins, a empresa, você fica meio chateado ali. Mas chega um certo momento que você casa, você cria a sua família, começa a se dedicar para a sua família. Não quer dizer que você não tem amor pelo seu pai e pela sua mãe, mas é um outro carinho, né? Então, o meu relacionamento com a Lopes vai estar sempre dentro do meu coração. Sou grato. Eu acho que a pessoa que eu me tornei hoje, eu devo muito a Lopes. Então, é só gratidão. Muito bacana. Eu vejo isso também. Eu tive a história na Abiara, no comecinho, com o Minoro, com a Carol Quezada. Tá comigo hoje lá. Puxa, eu tenho... quando eu vou... E quando eu ia para reuniões fora, depois da Abiara, e falava alguma coisa de mercado, e trazia alguma experiência, eu falava, gente, foi deles, né? E o quanto a gente traz isso, né? A gente estava falando um pouco antes de começar. O quanto cada reunião com pessoas apaixonadas pelo mercado nos fez também nos apaixonarmos pelo mercado, né? E a gente foi criando a nossa história, cada um com a sua personalidade. Mas eu vou instigar um pouquinho mais, Misael. Calma aí, Caio, calma aí. Matheus, eu quero saber do comecinho. Como que foi essa virada corretora? Você lembra ainda? A memória é tão antigo, né? 2000, né? O comecinho, como é que foi? Virou corretor por quê? Nunca foi porque, pelo menos, o que eu quero é que um dia seja, né? Porque a mamãe falou, olha, que seja corretor um dia porque é muito próspero. Como é que foi para você? Mas é o que a gente fala, né? Não tem pai e mãe que fala, nossa, esse meu filho vai ser corretor, né? É triste até isso, né? Porque é um lugar próspero, é uma profissão próspera para quem realmente veste a camisa, para quem realmente se dedica, para quem é fiel à empresa que ele trabalha, né? É próspero, sim. Mas não foi o meu caso, minha mãe não falou isso. A minha só me criticou quando eu deixei de ser CLT para ir para vendas. Mas então, o meu irmão já era do mercado. Perfeito. Eu conheço seu irmão, trabalhei com ele na Biara. Para mim, ele é o Misa. É mesmo? Aí eu não sei quem roubou o nome de ninguém. Eu não sei quem roubou o nome primeiro, mas para mim o Misa é ele. Eu vou deixar ele com esse título. Então. Tá bom, obrigada. Mais velho? Mais velho. E aí, então, comecei... Ele me convidou, ele comentou comigo em relação ao mercado. Eu trabalhava na Fininvest. E tinha lá o salário, já casado, filho. E ele falou, poxa, por que você não vai ser corretor? Eu falei, corretor? Mas corretor tem salário? É a primeira pergunta, para quem não sabe. Mas depende de você para fazer o seu salário, ganho, enfim. E aí, falei, poxa, vou tentar. E foi o que aconteceu. Eu entrei, me dediquei muito, saía lá de Itaquera, como eu falei para você aqui antes, pegava o meu metrô, chegava no meu plantão. Na hora. Antes. É isso mesmo. Antes do horário. E saía depois do horário. A minha primeira venda foi com 30 dias de empresa. Eu assinei... Olha só como que é o meu relacionamento com a Cirela, né? A minha primeira venda foi um produto chamado Chateau do Parque, Rua Tutóia. Nossa. Eu fazia checagem na recepção. É mesmo? Já era um alto padrão, eu ligava, né? porque naquela época tinha que fazer a checagem do plantão. Né? Quando eu falo minha primeira venda realmente de expressão, tá? Sim. Minha primeira venda de expressão. Porque o Chateau do Parque, se eu não me engano, ele é do ano de 2003, alguma coisa assim.
Então, realmente a venda de expressão. As outras eram um pouquinho mais pingadinha, que eu estava realmente aprendendo, mas a minha primeira venda foi com 30 dias e a minha venda com expressão, que fala, poxa, coloquei uma grana no bolso, foi chato do Parque da Cirela. Aquela que fala, pô, valeu a pena. É verdade. Atendi um cliente, que isso faz a diferença do gerente. Eu atendi um cliente num produto que eu ficava da Linter, Rua Alves Guimarães, em frente ao Dom Curro. Atendi um cliente lá e o cliente pegou e falou para mim, Misael, gostei do prédio pronto, gostei do apartamento. Eu quero um apartamento igual a esse, mas tem que ser lá no Paraíso. Isso foi um sábado. Ok, fiz a minha FAQ, né? Era faquezinha de Faca de papel. papel. CRM de papel, Você hein? registrava também lá na... Isso, sem dúvida. No relógio. Fiz a minha FAQ bonitinha, certinha. E, ok, tá tudo bem. Como os novos, o que o meu gerente, também um querido, aprendi muito com ele, Oséias, era gerente da Lopes, ele era obrigação, todos os corretores novos, segunda-feira estar no escritório. E ele chamava um por um. E esta conversa um por um, ele falava, olha, me fala um pouquinho deste atendimento. Como foi? Ah, foi assim, foi assim, foi assado. E este? Foi assim, foi assim. E aí então chegou no seu Ademir. Olha, esse cliente ele falou que queria um apartamento igual a este, mas tem que ser lá no Paraíso. Ele falou, então você pega tal produto, tal produto, tal produto, tal produto. E era o folheto. Era o folhetinho. Folhetão. Peguei o folheto. Não tinha muito, como era apartamentos, prédios já lançados, não tinha muito material. Já foi, né? Geralmente pegava um emprestado de um amigo. Aqueles depois eu te folhetões, devolvo. É isso mesmo. Isso aí. Peguei, fiz um envelope, eu não tinha carro. Eu falei, poxa, eu não vou ficar andando com esse envelope. Puxei a última gaveta do arquivo de aço que nós tínhamos, joguei lá no fundo do arquivo e escondi. Na sexta-feira, peguei meu material, arrumei o envelope e eu estava escalado no Brooklyn, produto da Costa Irota. Saí da minha casa, porque eu falei com o cliente, ele era diretor da Telefônica, trabalhava na Cincinnati Braga. Ele falou, olha, entrega o folheto lá em casa, para mim. Falei, tá bom. Saí da minha casa, 6h15 da manhã, eu estava na Alameda Franca, esquina com a 9 de julho, no prédio dele, deixando o envelope na portaria num sábado, porque eu tinha que ir para o meu plantão e eu não tinha carro. Perfeito. Deixei um envelope e falei para o porteiro, olha, eu estou aqui este horário, porque o senhor Ademir falou que quando ele for tomar café tem que estar na mesa dele. Boa. Por isso que eu estou aqui cedo. Eu não sei que hora que ele toma café, então eu estou cedo. Deixei o envelope e desci para o plantão. Para 9 de julho. Peguei o ônibus e fui para o meu plantão. Fiz meu plantão, tudo certinho. Segunda-feira, 10h30 da manhã, toca meu celular, o Nokia. Gente, cliente ligar pra gente é uma delícia. Não é? Aquele telefone com bateria de carro. Mas eu. Corretor novo, né? Imagina o corretor falar assim, Misael, tudo bem? Tudo bem. Ademir, pois não, seu Ademir, tudo bom, e o senhor? Tudo bem. Misael, pode falar? Lógico. Por favor. Só faltou estender o Parou, telefone. parou até de respirar para atender o telefone. Coração. Pode falar. Eu estava lá no metrô Itaquera. Estou do lado do escritório. Enfim, pode falar. Misael, estive no plantão e reservei uma unidade. Meu Meu Deus, coração começou a Misael. bater. Falei, e agora o que eu faço? Ele falou, olha, eu fui no Chateau do Parque da Cirela. Reservei a unidade no 5º andar. Porém, não tinha ninguém da Lopes lá. A Lopes tinha saído do plantão naquele final de semana. Só estava Seller no plantão. Ele falou, mas eu falei lá com o gerente Moreira. Não, Sim, Moreira. Cara, Moreira. Falei com o gerente Moreira e falei para ele que as coisas só iriam acontecer se você participasse da Poxa, venda. que bacana. Porque eu fui lá porque você mandou, eu ia até lá. Você me deixou o material. E aí, então, fizemos um 50 imobiliário. Muito bacana. E foi uma venda de expressão que eu não esqueço nunca mais, porque realmente marcou a minha vida. E aí, então, daquele momento em diante, eu falei assim, realmente é o que eu vou fazer, é o que eu busco fazer, é o que eu quero fazer. E eu sou corretor de imóveis, essa é a minha profissão. E, Misael, algumas coisas que você falou que me marcam, né? Às vezes as pessoas me perguntam hoje, né? No direct, eu recebo
hoje com uma relação mais forte com o digital? Antes não, né? Antes quem me conhecia estava fora do digital, até porque eu não me expunha. Mas hoje eu recebo muita gente, muita gente. E é muito bacana essa relação, né? E as pessoas às vezes falam, eu não sei como me diferenciar. E quando a gente ouve uma história dessa, até hoje o se diferenciar está nas pequenas coisas. Né? E o quanto a gente pode fazer um atendimento se diferenciando, guardando o nome de um filho, né? Mandando um material que o cliente não espera, fazendo uma carta próprio punho após uma venda, ao invés de só pensar num super Andressa, presente que não vai marcar tanto quanto uma carta. Mas desculpa te cortar, né? mas está antes ainda. Sabe, o momento, eles podem me ajudar, está antes. O antes sabe o que é? Eu e nós aqui, quando nós saímos de casa, nós saímos com a responsabilidade de voltar com alguma coisa para casa. Então, o nosso dia já foi. A gente não saía do plantão no meio do dia e voltava para casa. E super focado, né? Exatamente. Isso, nós entrávamos no plantão às 9 da manhã é e isso. saía às 19. Não existia a possibilidade de É isso. pensar em ir embora antes. Caio, eu lembro que Nem uma- de escolher o Caio, plantão, né? É isso. Caio, porque ficava na nossa cabeça, não, pode vir uma indicação da minha equipe. É isso. Eu estou perto da vez. E a relação com o gestor, né? Eu lembro uma vez que eu bati o carro Respeito, na né? madrugada e o meu desespero era o guincho levar o carro para eu conseguir chegar no plantão. Não era o carro, era, meu Deus, às 8h45 vai comprometimento, rolar né? o sorteio. Comprometimento. E isso me marcou tanto. Eu tava quebrada, porque eu realmente foi uma batida forte, mas o comprometimento muito forte. Eu vou dizer, naquele momento, acho que o comprometimento era menos comigo, era mais com o meu gestor, de falar, precisa ter alguém naquele dia lá, porque é um momento importante do plantão, a equipe tinha feito um trabalho de oferta, eu era SWOT daquele produto e eu tinha que estar, de alguma maneira, lá. Né? E o quanto a gente vê, eu gosto de colocar isso, que é o que você colocou, né? É o se fazer presente onde quer que você esteja, né? Lógico. E sabe o que acontece? A gente não sabe o dia de amanhã. Né? Quando eu assumi a minha gerência, eu assumi uma gerência que tinha 42 corretores. Quando eu assumi essa equipe, a ex-gerente saiu da Lopes e foi para uma outra empresa. E era uma equipe forte, né? Fortíssima. Ela levou a equipe inteira. Eu fiquei com 4 corretores. Eu montei uma equipe de novo. Do zero. Do zero. O meu primeiro ano como gerente, eu fiquei em 5º. E o meu segundo ano, eu fiquei em 3º do ano. Uma equipe que eu montei novamente. E a empresa era competitiva. Uma Né? empresa super competitiva. E dá trabalho. Com muitos gerentes, né? Dá. Vixe. Dá. Quando eu fui ganhando oportunidade, porque do seu lado, quando você ocupa alguns cargos, você não tem que ter só pessoa que te dá resultado. Você tem que ter pessoas leais a você. Exatamente. Não é só resultado. Pessoas leais. Até para que a troca exista, né? Lógico, A gente aprende lógico. também com E essas pessoas que estiveram comigo lá atrás, eu não esqueci delas. isso. Quando eu tinha condições de ajudá-las, colocar numa outra posição, promovê-las. Por quê? Porque eu tive gratidão pelo que eles fizeram por mim. Então, muitas vezes, você tem que ter do seu lado pessoas leais a você. Né? Que, consequentemente, o resultado vai vir. Né? Você dando suporte, você ajudando. Porque, quer que não, a gente tem uma certa experiência. Uhum. Então, dentro da experiência que a gente tem hoje, você consegue promover pessoas e se você se dedicar a ajudá-las, eles vão se tornar boas pessoas. Né? Vão se tornar bons profissionais, né? profissionais. Profissionais, porque a parte comportamental, que é o comprometimento, a lealdade, a gente não treina, né? Exato. Verdade. E é muito que o mercado, às vezes, Isso é fica DNA. procurando o cara pronto, né? Eu recebo muito assim, quero o cara pronto. Cara pronto não existe. O que você tem que buscar é alguém que tenha a parte comportamental, né? Porque o seu esforço... às vezes, o cara pega aquele que foi campeão ou aquele que isso e que... Né, tem uma história, mas a verdade é que se ele não se comprometer a você, ele não vai ser nada com você. É verdade. Nada com você. Né? Muitas vezes não é melhor você formar dentro da sua empresa Gosto muito também. um bom gerente e este cara apoiar e este cara começar a ganhar espaço, ganhar campo, do que você querer buscar alguém de uma outra empresa. Que não vai ter a cultura da Eu empresa. ia falar isso. que a tem os cultura. Até certos para vícios. continuidade do Exato, desenvolvimento de todos. exato. Lógico, mas eu exato. acho que eu já falei muito e Eu só ia eu me falar apresentei. isso.
Matheus. Mas sabe o que é bacana? A gente começa, né, o podcast sempre nessa linha. Vamos fazer pergunta. Mas olha como é mágico, né? Não precisa de tanta pergunta no podcast, porque a liberdade que o podcast tem é justamente essa. Não é entrevista, né? A gente tem a liberdade, inclusive, de vocês trazerem, em meio às conversas, a gente trazendo situações do cotidiano que tem a ver com o que a gente está pontuando aqui, né? De novo, se a gente conseguir, com esse podcast, e eu acredito muito nisso, tocar duas pessoas lá do outro lado que, de alguma maneira, estão angustiadas, porque a gente sabe, você está falando da tua história, né? E cada um de nós a história. A gente tem momentos de angústia no mercado, né? Eu tive momentos com um filho, indo final de semana, e hoje, depois de passado, a minha filha fala de corretagem com todos da família sendo corretores, ela fala com orgulho. A minha filha fala com orgulho. Mas olha... Né? Mas vivi perrengue. Mas é importante. Por isso que você está aqui, criou resistência. Você não aceitou aquela parte da prova, né? Matheus, e decidiu resistir. Mas é importante uma situação. As aflições, as contendas, as perturbações, o desconforto, não acontece só na camada do corretor. Acontece em todas as camadas dentro da empresa. Nós também temos os nossos incômodos. Nossa, não é isso? E tem só que tem um outro detalhe. Sabe qual o detalhe? O crescer é solitário. Eu ia falar isso, porque eu convivi com várias diretorias de empresa e eu via no RH o quanto o diretor é solitário, porque dificilmente ele tem mais pares ou pessoas, né, da categoria, teoricamente. Ele, inclusive porque ele precisa ter um discurso bacana e motivador a todo momento. Mas quem motiva ele, né? E também, se não se descolar de alguma forma, não consegue chegar. Exato. É verdade. Exato. Então, crescer é solitário, cara. E as pessoas vão se distanciando de você. É verdade. Não é você. Alguns não vão acreditar, né, que você vai conseguir. Vai se distanciando, né, de você. Então, você passa alguns incômodos também. Não é só o corretor, todo mundo passa. E cada um na sua proporção. Não é? Então, é importante ficar isso registrado, porque às vezes o corretor não acha... Não é momentâneo. Você tem que aprender a viver com isso, porque vai acontecer isso. Mas isso vai te construindo, vai te dando uma resiliência que te faz chegar longe demais. Exatamente. Cada um de vocês hoje, eu entendo que tem mais coragem, estão mais encorajados, até porque o cérebro, de alguma maneira, já entendeu que qualquer risco que tenham sofrido em algum momento, agora vale a pena ou já valeu a pena. Né? Criou alguma resistência. E é óbvio que hoje, não vou dizer que é fácil, porque qualquer mudança não é fácil, mas fica um pouco mais fácil. Né? Se você, é o que eu falo sempre, se você criar uma rotina de assumir o risco, de ter um propósito, de buscar alguma disciplina ou alguma rotina, né, que te envolva coisas novas, que te agreguem a algo novo, de alguma maneira o teu corpo vai te favorecer cada vez mais ao novo, né? A mudança, a flexibilidade. Toda aquela dificuldade que a gente encontra e a gente supera, deixa a gente mais forte. Né? E isso não vai no tempo. Isso você só agrega. Experiência, né? No dia a dia, né, cara? É isso. Conta aí, Matheus. Nossa. Bom, como o Mira diz aí, é uma grata satisfação estar participando desse podcast com vocês aqui. O Caio eu tive a oportunidade de conhecer em Salvador, né, Caio? Muitos anos atrás. Depois você precisa contar essas histórias de Salvador, né? Porque e o Mira a gente trabalhou junto na Lopes, né? Porque lá, cada plantão que tinha que entrar orando. Esse é um outro pedaço da história. Mas vamos lá, eu vim parar nessa profissão por opção e escolha. Porque eu trabalhava no Banco Bamerindos, aqui no Alto de Pinheiros, está até perto da gente aqui, e eu tinha que vender produtos do banco para reforçar o orçamento. Então, eu era escriturário, depois eu passei a ser caixa, e um dia eu estava atendendo aquela fila infinita, Caio, no dia do pagamento, onde você tinha todas as chances de dar troco errado e ter que pagar no final do dia. Aí eu falei, eu não aceito isso, cara. Um dia aí, no outro dia, eu cheguei lá no banco cedo para procurar a diferença do caixa, não ia ter que pagar. Achei, comecei a trabalhar e eu dei uma olhada assim na hora que parou o movimento. Aí eu olhei lá, tinha gerente de seguro, gerente não sei do que, gerente não sei do que, gerente não sei do que. Olhei meus amigos do lado e falei, o único cara que ganha dinheiro nessa agência é o gerente geral. Para eu chegar lá, vou ter que empurrar uns 4 na escada e não tem um padrinho lá em cima. Não vai dar. Nesse dia entrou um camarada e depositou um cheque muito gordo.
Ai, que venda. E eu sou muito grato a esse cara. E aí, eu falei, esse cara deve fazer rolo. A cabeça, né, meu? A cabeça do cara que pensa fora da caixa. Rolo. Aí eu falei pro camarada, o que você faz, Assalariado não é, né? Assalariado não é. Falei, mano, pra mim pegar um cheque Não desse imaginou que o cara poderia ter vendido uma propriedade dele. Exato. Não, Nada. é rolo. Exato, é rolo. Cabeça pequena, né? Aí eu falei, meu, esse cheque desse cara aqui deve dar uns 2 anos de salário meu. Te juro, era muita grana. Aí eu puxei a amizade com esse cara, tudo bem, tudo, pô, vem cá. E aí, o que você faz, meu? Eu sou corretor de imóveis. Corretor de imóveis? Aí eu peguei e comecei a tirar esse cara da fila. Toda vez que ele ia no banco, eu tirava ele da fila lá. Passava na frente. Ele estava na fila do normal, eu estava no caixa preferencial, trazia ele para cá. Quem falou corretor não tem privilégio, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Fila preferida. Aí comecei a fazer amizade com ele e ele falou, sou corretor, faço isso. Eu falei, que legal. Conclusão, eu entrei em julho de 90 no banco. Em julho de 93, eu saí do banco, peguei metade da minha rescisão, dei na mão da minha mãe e falei, mãe, toma esse dinheiro aqui, eu vou trabalhar de corretor de imóveis, eu não sei quando eu vou trazer dinheiro de novo para casa. Então, faz o milagre da multiplicação com esse dinheiro aí. Aí eu tinha um carro, troquei o carro com uma metade, com a outra parte da rescisão e guardei um pouquinho. Só que eu comecei a trabalhar no mercado de terceiros, aqui no Alto de Pinheiros. Aí, quando deu 60 dias... eu fiz a minha primeira venda num apartamento aqui numa travessinha da Serra Corá e tal. No dia de eu pegar meu cheque, tinha 18 caras, Caio, participando. Falei, poxa, eu achei que eu ia ganhar uns 3 mil, ganhei 300. Falei, pô, mas o que houve? Aí o gerente falou, não, que esse cara aqui abriu a porta, outro empurrou a porta, outro bateu o tapete, mas todo mundo participa. Eu falei, tá bom. Eu fiquei... E ele gosta tanto de Alto de Pinheiros, que quando eu fui comprar o meu, saí lá da Zona Leste e fui comprar o meu imóvel mais pra cá, ele só me levava em Alto de Pinheiros. Ele falou, mas aí eu tenho um apartamento ali. Puxa, o cara até faleceu dentro do apartamento, ele queria me vender. Aí isso é foco, né, Matheus? Isso é um foco. Olha, essa é um plus, entendeu? Depois ele vai te contar isso daí. Era uma alma boa. Não, foi um ator. Aí tem que ser fora do ar. Pô, o cara morreu, ele queria que eu comprasse um apartamento. Cara, mas tem que ser Ele é no Alto de Pinheiros. O importante é que era no Alto Alto de Pinheiros. Pô, mas tem que ser esse Era uma apartamento. oportunidade. O cara tinha morrido dentro do apartamento. Eu falei, Era oportunidade, Caio. Conclusão. Eu peguei e fiquei nesse segmento de terceiros por 4 ou 5 anos. Quando foi mais ou menos em 98 para 99, eu saí desse mercado e eu fui para Lopes, no mercado de lançamentos, né? E aí eu demorei um pouco para me adaptar. E fazia muito plantão lá na Chácara Clabin, que não era a potência... Gente, era mato. Exatamente. Era que é mato, hoje, gente. né? Fazia alguns plantões aí que a gente não tinha como escolher. Morria de medo de chegar atrasado no plantão, que o nosso gerente ele era carrasco, mas todo esse jeito robusto e bruto lindo, adorei esse nome, de cuidar da gente, ele edificou na minha vida, formou a gente. E aí eu fiquei na Lopes lá como corretor, acho que com 7, 8 anos. Depois eu fui promovido a coordenador no lugar dele. Ele foi promovido a gerente e eu fui promovido a coordenador no lugar do Misa. E aí eu fiquei 1 ano de gerente. Aí fui de coordenador e foi promovido a gerente. E a minha coordenação e a dele era da Elbor naquele momento. Então tem uma história lá de trás. Às vezes o pessoal fala, né? Pô, chegou agora aí, tá, o nosso tá mercado, tudo acomodadinho. A gente já acha que foram é cruzados enorme, lá a gente atrás. se encontra, Mas né? essa série tem vários capítulos, vários episódios, né? Que agora é série. E aí eu fiquei lá como gerente por 3 anos. E aí eu fui convidado a ser diretor da unidade de Salvador, que foi lá que eu conheci o Caio. Aonde, né, Caio, nossa comida chegava de avião. Mas, ô Matheus, só um comentário. Mas você viu o que o Matheus falou aqui? Que eu fazia plantão lá no Clabin, né? E não tinha como escolher plantão, né? Porque tinha escala. O gerente fazia escala. E hoje, como que é? Tudo aberto, a maioria delas, né? O corretor vai para onde ele quer. Se o corretor fala, amigão, vai aqui que você vai se dar bem. Então não vamos ficar na sua equipe. E nunca acredita. Cara, escuta o que o cara tá falando. O técnico, né? O técnico tem uma visão, né? O gerente era carrasco e aí ele como é que você... A palavra robusto. que você... e ele te edificou, Forjou, né? ele me edificou. Eu realmente acredito muito que, assim,
ele edificou quem aceitou e quem quis aproveitar isso. Exato. Hoje, convivendo com o mercado todo, provavelmente passaram várias pessoas na equipe dele, como na equipe do teu gerente, Oséias, né? Que você falou, Isso. Um outro cara que eu tenho uma gratidão gigantesca é o Peixoto. Exatamente. Ou seja, muita gente passou na mão dessas pessoas, mas nem todas conseguiram aproveitar o que elas tinham de melhor. Não enxergaram a oportunidade que estava sendo dada, né? O que eu penso hoje é isso, Matheus, que assim, as pessoas, elas vão muito, às vezes, com um pé atrás. E, na verdade, a gente tem que ir com o pé direito para fazer dar certo. Se você não vai 100% para fazer dar certo, né? Você já tem 50% de chance de dar errado por causa do seu 50%, por causa do seu pé que não foi, né? Então, aceitar isso. Né? Esse jeito bruto de ele cuidar da equipe, ele nos deu resistência para suportar o que a gente passou lá em Salvador. Porque era um mercado novo, uma equipe diferente, com cultura diferente. Então, eu sofri para me adaptar lá. Eu acredito que o Caio deve ter passado poucas e boas também. Só que depois que a gente conseguiu sair de lá vivo e com mais capacidade, hoje qualquer turbulência ou empecilho ou desafio que eu passe em São Paulo, eu passo a comparar ele com o Salvador. Eu falo, mas isso aqui é mimimi. Eu estou jogando a chupeta no chão, então deixa eu lavar o rosto e ir para briga, porque tem solução. E aqui a gente tem uma equipe, tem amigo, tem colegas de profissão que, eu tô com uma dificuldade aqui. Como é que você resolveu? Eu não tenho vergonha de ligar para um deles e falar, tô com um problema aqui. No mercado no sentido de evoluir, né? Sem dúvida. A gente tem que se unir, né? Mas eu vou falar uma coisa para você. Nós estamos aqui por quê? Porque existe, não sei se você sabe, e vai se tornar público agora, existe um grupo do WhatsApp que tem eu, Matheus, Caio, Orlando, Leôncio. Passa por um conselho, o negócio é excelente. Então, para entrar ali, puxaram até meu score, viu? É uma troca maravilhosa. Poxa, é lógico. E a gente um aprende com o outro. Então, é um prazer. E é para se ajudar, né? Isso e é para se ajudar, exatamente. Então, isso aí... Léo, querido. Isso daí deu musculatura e resiliência, como o Caio falou, para a gente sobreviver até agora. Porque o mercado mudou muito, mas muito mesmo, inclusive a qualidade dos corretores. A gente sofre, porque hoje você dá uma instrução orientativa ou de orientação para que ele sofra menos, ou que ele não passe o que a gente passou, mas ele acha que o modelo e o jeito dele vai ser assertivo. E aí sabe o que acontece? A gente demorou um pouco mais para aprender, que ele falou 30 dias, eu demorei 60 dias, eu não sei quanto tempo o Caio demorou. Esse corretor, por ele ser teimoso e desobediente, às vezes ele vai fazer a venda dele depois de 6 meses. Muitos ficam pelo caminho. E aí já ele não tem o apoio da família, ele não tem o apoio da família, aí ele passa a dar ouvido para quem não deve, porque não teve sucesso, e o camarada que é o gestor dele, que está dando uma orientação assertiva, ele acha que ele está penalizando ele, colocando ele num plantão no stand A, B ou C. Então ele acaba sofrendo as consequências da escolha dele, né? E aí a profissão passa a ser, essa profissão não é boa. Como não? Eu sustentei a minha família toda. Eu e meu marido comissionados, né? É exatamente isso. Não tem um que segure, estão os dois na pegada aí. E foi uma escolha, viu, André? Tipo assim, olha, legal, eu não aceito. Todo trabalho é digno e honroso, mas eu não aceitei viver dos talvez R$3.500 hoje, que seria o salário do caixa de um banco. Né? Falou, eu não aceito isso, não é o convênio, não é a garantia do convênio, não é a garantia do vale transporte, ou sei lá, do vale refeição, não é isso que eu quero. Se eu tiver aqui para eu ter uma casa própria, eu vou demorar talvez 2 gerações. A minha geração, os meus pais e os meus avós já passaram por isso. Alguém tinha que quebrar o medo e a barreira disso. Então, falou assim, foi uma escolha e eu não me arrependo de nada. E tentei colocar meus 2 filhos nessa profissão. Na verdade, os 3 nessa profissão, e cada um pai, não é tão fácil, né? Eu falei, então, você quer viver do conforto, mas não quer carregar o piano comigo? É isso. Então vai escolher o que você quer fazer, quando mas faça direito. 10 horas da manhã no domingo, né? Exato. Tomando café da manhã na rua. Exato. Aí fala, será? Vale a pena. Exato. Lógico. Valeu a pena. Então, não interessa o que vocês vão querer fazer da vida de vocês, mas se comprometa a fazer direito.
né? Que foi o que a gente decidiu fazer como corretor, né? Ser obediente e fazer direito, ter disciplina, foco e a determinação. Isso trouxe a gente até eu aqui, vi né? muito, né? É. Eu vi Meu. muito. O mercado ele foi corrompido, né? E aí hoje, fazendo o advogado do diabo aqui, acho que a gente tem os dois lados. A gente tem um mercado corrompido de um corretor novo que é jogado e muitas vezes não tem esse Não direcionamento. tem essa instrução, né? E aí, às vezes, quando você tem a boa vontade de pegar e falar, eu tenho, por exemplo, casos em que me pergunta alguma coisa e quando eu falo o caminho também, puxa, mas é esse o caminho que eu vou fazer? Puxa, você está me perguntando, né? Eu tenho aqui provas disso, O né? Caio falou uma coisa Mas tem outro importante. detalhe aqui que o Matheus falou, né? Que é o corretor novo que não quer escutar o direcionamento do gerente. Como tem aquele corretor novo que tem 60 dias de mercado, que ele faz a primeira venda dele e já acha que é um corretor. Exato. E este cara acha que tem que criar uma carreira solo. É isso. Porque ele olhou na planilha lá e viu quanto a imobiliária dele ganhou. Poxa, peraí, primeiro ganha musculatura, aprende. A imobiliária suga tá dando tudo. oportunidade Vários dele, né? casos desses. E O cara caras faz uma bons. venda e fala, não, vou trabalhar sozinho, obrigado. Cara, é muito difícil. Dali Mas não é. É muito Andressa, difícil, mas até não é porque a isso. gente tem que ter uma assinatura, você tem que ter... Lógico. Uma o que eu falo identidade, do uma foco. marca, né? É Claro. muito mais Andressa, fácil quando você tem uma identidade. você faz ideia de quantas pessoas boas, corretores bons, surgiram, passaram por nós e talvez com esta mentalidade ele não vingou. Que poderia ser hoje um líder de uma empresa, o líder de uma equipe, e ele não vingou. Quantos caras bons passaram? Mas por quê? Porque talvez a ambição é um pouco maior, né? E não precisa ser, tem que ser devagarzinho, dosado. Eu falo Paciência. muito de romper com o seu próprio preconceito. A gente ouve muita gente falando, eu tenho preconceito da minha família e preconceito dos clientes sobre a minha profissão. Mas, às vezes, você também tem preconceito com os teus, que estão do lado. Por exemplo, eu fui agora, né? Recente, foi para Floripa e algumas pessoas falaram, está trabalhando numa imobiliária, está trabalhando com alguém? Eu não conheço Florianópolis. Eu tenho 20 anos de mercado, mas eu não conheço zoneamento de lá, não conheço nada. ajuda, né? Eu vou entrar em quem está lá produzindo e vou grudar, sim, num corretor e vou trabalhar a carteira daquele cara que está lá, porque ele tem alguma história, ele criou raiz lá. Verdade. Né? É verdade. Então, não é porque a experiência... Puxa, e eu reconheço, tem profissionais com experiência em outros mercados espetaculares. Que se ele conseguir trazer para o mercado imobiliário e agregar, é muito bom. Mas não significa que ele não tem que aproveitar quem já tem experiência. Né? E isto que você está dizendo se repete para o incorporador também. Tem incorporador aqui de São Paulo que talvez quer fazer um produto no interior de São Paulo, e que eu acredito que ele precisa se associar a alguma marca forte de lá. É isso. Porque eu vivi isso. Incorporador, que nós montamos um departamento de vendas lá, mas o cara do interior, ele é Fala outra diferente. língua. É isso. Ele é diferente. Pô, a gente viveu muito isso em Salvador, Ele é Brasília, diferente. Goiânia. Nossa, a abertura de capital fez isso, mostrou Sim. o quanto as pessoas de São Paulo indo, se não se filiassem, entendessem o que você... Não é o era que a Não gente sobrevivia. viu, Não Não era sobrevivia. É verdade, porque o cara do interior lá, o corretor falava que era eu sou da incorporadora tal. E chegava o corretor, eu sou da imobiliária tal. Falava, pô, peraí, imobiliária que eu conheço, o Joãozinho lá, o dono. Isso, Vai lá, é exatamente não vai. isso. Então é o relacionamento, Credibilidade, né? né? Credibilidade, relacionamento. Muitas vezes é melhor você se associar e ter isso. metade de alguma coisinha do que Do que nada. nada. Claro. É isso. Então, É isso que eu vejo. E o quanto o Brasil é rico, né? Porque nessas passagens para outras regiões, e aí acho que o Caio vai falar, o Matheus falou, né, dessa experiência, o quanto o Brasil é rico, né? Eu vejo lá hoje, tem profissionais com conhecimento, estuda pra caramba, sabe falar da sua região. Às vezes, muito melhor até do que os profissionais que a gente encontra em São Paulo Verdade. hoje. Claro. é verdade. Estudando para lidar com o cliente, para ser mais flexível, entendendo a realidade do mercado dele, aderindo àquilo, trazendo coisa nova. E aí é o que eu falo de novo, que é o que vocês estão trazendo aqui, né?
tudo se baseie em lealdade e comprometimento com o que você está disposto com o que você está fazendo, né? Em qualquer região do país. Você pode ter um produto para vender, 3, 20, 50. Se você não tiver aquele comprometimento sobre o que você está vendendo, você vai ficar voando, vai ficar reclamando e não vai conseguir produzir nada, né? Nada vantajoso ali. Matheus, como é que foi essa volta para Salvador? Eu só sei que você foi. Eu fui resgatado de lá pelo Dr. Francisco e o Misael, contrataram um voo particular e eu voltei. Assim. Aí eu voltei para um desafio ali na Zona Sul, né? Que era aquele produto da Odebrecht grandão lá. E fiquei fiquei mais um ano na Lopes. Depois eu passei por um tempinho na EZTEC e fui para Fernandes Mera com ele. Eles receberam um convite para assumir a Trisul e eu falei, Misa, eu não vou. Eu vou sair daqui só se for para montar o meu escritório. E eu fiquei lá mais um ano e meio, 2 anos, ele ainda ficou bicudão comigo, porque, você não vai, que não sei o quê. A gente sempre trabalhou muito junto, né? E era uma equipe mesmo. E aí eu fiquei lá e realmente eu saí para ir a convite da Porque você lembra da aliança, da amizade. Era isso. Né? Então tem pessoas que você se apoia, né? E que você quer próximo, que você já confia, já sabe como que é o trabalho. Sempre foi meu relacionamento com ele. Essa sintonia sintonia é importante, né? No mercado também. E aí eu falei, mas eu vou ficar por aqui. Aí fiquei mais 1 ano e meio, quase 2 lá na Fernandes Mera. Quando foi em abril de 2016, recebi um convite do Marcelo Bonanata, porque eles estavam com alguns prédios comerciais com muito estoque para vender. Ele falou, dá uma olhada para mim lá, ver o que você acha, que eu tô com problema lá. Aí eu peguei um final de semana, fui lá ver os prédios, na hora que eu voltei, falei, realmente você tá com problema. Tem razão. Mas tem uma solução aí. É mesmo? Ele falou, conheço um cara que eu acho que pode te ajudar. Ele falou, quem é esse cara? Eu falei, sou eu. É mesmo? Mas você não tá na Fernandes Mera? Eu falei, eu tô, mas eu tenho esse sonho assim, assim, assado. E se você quiser acreditar, eu acho que eu vou conseguir resolver. Aliás, eu vou resolver. E aí foi onde eu saí da Fernandes Mera. E naquele momento ali, a gente montou. Eu falei para ele qual era o pior prédio que você tem. Era um no bairro do Limão, um prédio comercial. Eu falei, tudo bem, eu vou montar o escritório lá. Você coloca uma sala decorada e eu vou colocar uma estrutura lá. Naquele primeiro momento, ele falou, quantos corretores você tem? Ele falou, tem uns 7, 8. É mesmo? Eu falei, então dá, era 3 produtos. Primeiro final de semana, eu fui fazer plantão no Up Carrão, lá na Zona Leste. A minha esposa, que era corretora, ficou aqui na Imperatriz Leopoldina e um corretor ficou no SP3, que era no bairro do Limão. E naquele final de semana... Johnny? Não, o Luciano. E aí a gente conseguiu fazer 2 vendas naquele final de semana. Eu sei que de lá para cá, depois de uns 4 meses, mais ou menos, a gente tinha conseguido vender umas 60 salas. E ele falou, o que você está fazendo? Eu falei, não posso te falar. Mas está vendendo e as vendas são tudo sadias. Ele falou, não, isso é verdade. Daí ele falou assim, você consegue fazer isso aí para tudo? Eu falei, eu acredito que sim. Só preciso mais de um pouco de tempo, né? E aí foi onde nasceu o HB, que é a house da Elbor. A gente começou a angariar e a agregar corretor e parceiro e amigo na praça de alimentação do Shopping Higienópolis. E aí fizemos a primeira convenção de um produto lá na Brigadeiro Luiz Antônio, na frente do Teatro Renault. E dali, que foi em outubro de 2016, em outubro de 2022, agora está completando 6 anos da HB. E hoje a gente, graças a Deus, aí conseguiu consumir aquele estoque que veio dos distratos, história, lembra? Bela história. Eu não conhecia esses detalhes todos. E a minha imobiliária, que era aquele sonho, virou a house da Elbor. E aí fomos agregando pessoas, muitos amigos que trabalham comigo lá, vocês conhecem aí. E nesses 6 anos a gente vendeu aí praticamente umas 4.500 unidades aí, que foi o que voltou da época dos distratos. Sim, né? Todas as incorporadoras passaram por esse momento de mercado. Sabe o que me deixa mais assim orgulhoso de tudo isso? Porque pouquíssimas pessoas, eu posso falar para você que foram 2 pessoas. O Marcelo, que me deu voto de confiança, e minha esposa, que me apoiou demais. Ela falou, é isso que você quer? Eu tô junto. Então eu tive esse apoio que foi para mim de maneira incondicional. Depois foram as pessoas que foram aparecendo, né? Mas naquele mesmo momento,
que era o ápice da crise, em 2016, dos distratos, centenas de pessoas falaram para mim, ó, você é louco, isso não vai dar certo. Lógico, você vai para uma empresa que tem estoque, né? Para vender estoque de escritório, inclusive. Exato, né? Salas comerciais, que a gente exato. tinha uma oferta liquidez, absurda, né? Não existia liquidez, é outra, né? E aí, o que eu posso falar para vocês assim, ó, é aí que tem que ter sabedoria para quem você vai dar ouvido. Porque a maioria vai falar, a maioria falou para mim, você é louco, você é louco, você é louco. E hoje eu posso falar para vocês assim que graças a essa loucura e o treinamento que a gente teve do meu gerente robusto, que era Carrasco, que eu usei uma palavra polida para falar dele, mas eu respeito muito, e sou muito grato ao Ulisses, eu consegui criar musculatura e resistência e resiliência para suportar isso. Né? Então, hoje, a gente conquistou o tamanho de uma empresa onde a gente começou numa sala comercial. Na verdade, a gente não tinha sede no começo, a gente ficava dentro do plantão na Brigadeiro. Depois de uns 4 meses, a gente alugou uma sala comercial de 40 metros no Casa das Caldeiras. Fomos para o Space de 180 metros em Pinheiros. Depois de um ano, isso foi tudo sempre de um ano em um ano. Depois a gente foi para 300 metros na Vila Olímpia. E agora, completou um ano, agora um ano e pouquinho, a gente conquistou 1.000 metros na Paulista, que era a sede da Elbor, que a Elbor foi para a Faria Lima e nós ficamos lá, na frente do metrô Trianon. Então, hoje, às vezes, que olha de fora, fala, pô, eles pegaram esse negócio montado, né? Então, o que eu posso falar para você é assim, ó, tem muito trabalho, tem muita determinação, mas foram assim, ó, dezenas, Caio, de vezes de querer jogar tudo, pode falar, meu, quer saber, meu, eu não preciso disso aqui. Mas quando eu parava para pensar e via a quantidade de gente que eu podia e tenho a condição de participar da mudança da vida dessas pessoas... E é mudança de vida, aí eu paro e falo assim, eu ainda não posso entregar isso aqui, porque eu quero participar da conquista, da mudança da vida dessas pessoas. E são mudanças que vão mudar, às vezes aquela pessoa que você está participando vai ser a primeira da geração, da família inteira, que está tendo a chance de ganhar 20, 30, 40, 100 mil, sabe? Tem um corretor lá que ganhou 600 mil esse ano, com venda de 2 imóveis, sabe? Aí você fala assim, esse camarada, ele morava aqui na Pompeia, e ele fazia plantão na Vila Olímpia. Eu fui descobrir depois de 60 dias que esse cara estava indo a pé com o sapato furado. E hoje o cara comprou a casa dele com 2 vendas, depois de 5 anos. Então, é esse desejo que não me deixa desistir da profissão. A gente sabe que dá para mudar a vida, não só a minha, como a da minha família, e de muitos corretores. Mas ele precisa querer. Precisa acreditar, né? Ele fala assim, ó, eu quero viver isso daí. Você quer viver? Então vem trabalhar. E seja assim, ó, obediente, determinado, focado. Às vezes o pessoal brinca muito aí, quem me segue no Instagram fala, pô, o Matheus fica tirando foto de carro forte ou fala que é dono da joalheria. Mas eu tenho que dar essa referência. Eu falei esses dias e vou repetir aqui. A dor vem, mas ela não pode habitar. Espetacular. Sabe as palavras, ó. A dor vem para todo mundo e vai vir. Espetacular. Mas não pode habitar, você não pode deixar isso ficar dentro de você. Caminha, para de chorar e caminha. Energia positiva, né? O olhar positivo sobre as coisas. Ó, você falou assim, ó, quando é que você decidiu, quando é que você absorveu o personagem corretor ou a identidade corretor? Esse choque térmico eu recebi da vida e da nossa profissão. O dia que eu cheguei na minha casa, meu filho estava com 3 meses, minha esposa estava sentada ali no sofá, com o molequinho no colo, assim, há 3 meses, Caio. Eu cheguei em casa e, puf, no botão da luz não acendeu. Falei, tá com problema no interruptor? Tava no interruptor do poste. Os caras cortaram. Sabe o que eu fiz? Falei, ó, calma aí que eu vou resolver isso. Eu levei ela para casa da mãe dela, falei, ó, fica aqui que amanhã eu volto. Voltei para casa, Caio. Abri o chuveiro tomando banho gelado, chorando lá dentro. Falei, nunca mais eu vou passar isso na minha vida. Nunca mais. Mas eu tomei aquele banho gelado, chorando. No outro dia, eu fui para casa com a gasolina do carro na luzinha amarela da reserva. No outro dia, a gente tinha a convenção lá do Buffet Colonial. E aí, subindo na 23 de maio, acabou a gasolina do carro. Ou seja, a prova estava no grau master. É isso. Para eu desistir. É a aprovação. Sim. Eu falei, putz, cara, eu não aceito isso. Amarrei o carro na árvore ali, fui pro buffet lá, tomei café como se não existisse o amanhã. Tinha tanto bolo de cenoura que eu comi quase todos.
E aí, isso aí foi aí que instalou. Falou assim, ó, peraí, tem corretor aqui ganhando um caminhão de dinheiro e eu tô aqui patinando. Eu tô fazendo alguma coisa errada. Sabe o que que era? Eu tava entre o que o meu gerente falava e o que eu tinha que executar, tinha vozes no meio. Tipo assim, ó. Quando nós entramos no Salão da Lopes, né? E a gente olhava os gerentes, todos eles sempre muito bem vestidos, os carros importados tudo na porta. E diferente da gente. Nenhum deles veio de As Harvard. histórias é muito parecida. Que esses cursos não tem em Harvard. Veio da periferia, se Exatamente. dedicaram, É isso. trabalharam, batalharam e estão aqui. Então, deixa eu falar para você, não tem nada diferente. E eu quero falar para quem vai assistir o seu podcast que nós que estamos aqui não temos nada de diferente deles. Tem uma coisa. Nada, nada. Determinação, Isso, garra nada. e não aceitar o... Entrega. Entrega. É, Não é. aceitar Então, a condição. Não aceita a temos condição, nada né? de diferente. O que a gente colocava na nossa cabeça, na nossa mente, era que nós tínhamos que executar e nós fazíamos com maestria. Sem desculpa. Não tem jeito, é para estar lá tal dia, é para Tinha ir tal chupeta no plantão, é chão. tal plantão. Né? É ir para convenção, é para Quer a convenção. chupeta, põe com terra na boca Nós e vai. tínhamos tanta convenção lá na Lopes, né, durante a semana, que... Era fácil de perder o foco, né? mas Nossa, é isso que eu falei. Eu tinha folheto no porta-malas porque eu peguei um período da Biara lá que eram com tantas coisas que se eu não tivesse um direcionamento, que é o que eu falo hoje, que o corretor tem que ter foco em direcionamento, você se perde. Eu ficava tão encantada com cada lançamento, Misael, verdade. que eu falava, quero esse. Você acha que o Quero seu trabalho lista, é ir em meeting, quero né? isso. Você acaba que... Caio, Saí de casa, fui no Não meeting, pô, rendia, né? trabalhei pra caramba hoje. Mas não é isso, Caio. Mas olha, era muito importante você ir no meeting. Porque você tinha conhecimento do que a empresa estava Claro. lançando. Exato. Mas você não podia mudar o foco do que você estava fazendo. Então, se eu estou no plantão X, eu vou permanecer no meu plantão, mas eu tenho que ter conhecimento do que a empresa está lançando, porque se eu atender um cliente, eu consigo pelo menos oferecer. Perfeito. E aquela época nossa era infinitamente mais difícil do que hoje. Por quê? Para eu levar o folheto para o cliente pedir o produto, eu tinha que levar o folheto para ele, pagar motoboy. Hoje você Tinha manda no motoboy que WhatsApp. ganhou muito dinheiro com a gente. É isso. Falando Hoje nisso, teve não, um hoje é motoboy tudo que veio trabalhar na minha eletrônico, equipe, viu? Né? Hoje é tudo eletrônico, né? O cara pede material, você manda para ele. Instantâneo, no WhatsApp. instantâneo, Mas instantâneo. eu acho que, Decorado. Misael, Me fala dos decorados, o apartamento decorado, os estandes de espetacular venda. hoje. Nós vendíamos no folheto. Mas eu acho que a gente Decorado? sempre... Caio, conta pra gente, Caio. Da Conto, sua com o maior história. prazer. A minha história é um pouco diferente, né? O Caio tem Mágica. cara de Harvard. Só cara, viu, Matheus? É só cara. Mas eu te conheci em Salvador. Então não sei se tem Harvard. Surfando? Não. O Caio sempre teve cara de... Ó, o Caio sempre teve cara Não de tivemos tempo pra isso. nobreza. Lá, né? Não, nada disso. Brincadeiras à parte, é uma história bem curiosa, né? Eu comecei no mercado com 19 anos. E aí eu mandando um currículo para conseguir um estágio, me chamou a Cirela para fazer uma entrevista no Contas a Pagar. Eu, pô, beleza, fechado. Vambora. Porque Cheguei eu fui na- e comprei a cobertura dos cigarros. Né, cara? Me chamaram. Nada disso. Ai, coitado. Esse ralou, hein? Vai vendo. Cheguei na entrevista, acho que estava no segundo semestre de faculdade. Fui bonitão, assim, igual o Misa, uma Puxa, beca. Foi igual o Matheus. Porque o pessoal não viu como o Misa Matheus elegante. chegou aqui, Caio. É, Fala. nossa, pareceu que chegou de Milão. Direto de Milão. Aquele casaco Não é, é isso pra aí. Ele é de João. marcar. Eu cheguei de Milão. O gol era Milão. Gol 1000. E aí eu cheguei na entrevista, pá, bem vestido, era um pouco mais velho do que as outras pessoas que estavam lá para aquela vaga de estágio, e eu destruí na reunião. Sabe que quando você vai e deita o cabelo, porra, preparado. Na reunião, na entrevista, eu conheci um cara que estudava comigo, que eu não conhecia ainda. Beleza, passou a entrevista, tudo bem, voltei para casa, falei, pô, pai, mãe, arrebentei, pode crer que vou começar a minha história agora. Fui para a faculdade à noite, cheguei lá, o cara que eu conheci, falei, pô, me chamaram, velho, vou começar semana que vem. O cara. Aí eu fiquei branco assim, falei, caraca, meu irmão. Pô, fiquei desolado. Pô, fui pra aula, tudo, voltei pra casa. No dia seguinte me liga a Camila, que era do RH. Pô, a gente achou que você tem um perfil aqui comercial, queremos que você venha trabalhar em vendas. Quer vir aqui fazer uma entrevista e tal? Aí eu falei pra minha mãe e pro meu pai e tal, na época. Isso, vendas, pelo amor de Deus. Será ela faz o quê? Apartamento? Vender apartamento? Eu falei, também, aquele preconceito que a gente tava falando no começo todo aqui. Todo mundo, Já rolou tá? na hora. Mas eu falei, não, vou.
Aí fui numa entrevista, tal, conheci a Simone Vassari, falei com ela, falei com mais uma pessoa. Foi ela que me Na entrevistou. última entrevista, que era com o Edson Yamaoka, não sei se vocês chegaram a conhecer ele, cara da antiga, Era da secretaria? na Lopes. Ele era da lá secretaria, isso atrás. que eu ia É, falar. pô, Era da magrinho, secretaria. Isso, De da óculos. antiga. Esse cara era avião lá. Avião, mas vai vendo. Aí a última entrevista era com ele. E aí talvez eu ia falar com o Gilson. Já tinham me pintado quem era o cara, não sei o que e Nossa, tal. eu morria de medo dele. Indo pra entrevista, acabou a gasolina. Cheguei 2h30 atrasado na Nossa, entrevista, Caio, que todo fiasco. amassado. Fiz a entrevista, tal, tudo bem, contei toda a história lá do meu jeitão, fui aprovado. Segunda-feira fui começar, ia trabalhar com Edson Yamaoka. Abro minha máquina, primeiro e-mail que eu vejo era dele, grato a todos. Tchau. Nunca mais vi o cara. O cara foi embora. Foi embora. Você perdeu o chefe no primeiro dia. Primeiro dia, cara. Mas enfim, a Cirela estava ali começando a fazer a reforma ali no Faria Lima Financial Center, na Faria Lima 3400. E, cara, eu tive Onde é hoje, né, cara? Não. Hoje é no 200 metros pra cá. 360. É, hoje é no 360. Isso. Aí eu tive a sorte, não sabia, mas tive a sorte de sentar numa mesa que o Gilson estava na mesa de trás. E, cara, o Gilson sempre foi uma grande referência para mim. Eu vi o cara trabalhando ali e falava, caraca, Encontrei com ele e tive a oportunidade de tirar uma foto dele com o Orlando. Eu, ele e Orlando. Eu encontrei com Valeu um eles dinheiro ontem. essa foto, viu? eu sou abençoado de já ter participado junto com essa dupla várias vezes. E cada encontro é mais uma Muito lição. bom. E aí, cara, eu tava acabando de chegar, ainda tinha aquele preconceito com vendas, não conhecia nada do mercado. Era um moleque, 19 anos, sem nem experiência de vida nenhuma. E eu ficava escutando o Gilson falar no telefone o dia inteiro. Batendo no peito, que sou corretor, que eu conheço, que eu faço, e cobrando os caras, e todo mundo respeitando os caras, e as coisas acontecendo. Eu falei, cara, eu quero ser igual esse cara aqui. Eu quero chegar aqui, ó. É aqui que eu quero chegar. E foi aí que começou a história. Falei, cara... E aí, fui estagiário durante um tempão, aí fui crescendo analista, coordenador, não sei o que lá, papapá. Começou a expansão geográfica. O Gilson falou, pô, vou botar esse cara para tocar Brasília e Salvador. E eu fui para lá, com 22 anos. A gente chegou em Brasília, cara, o escritório não tinha mesa. Não tinha nada. Então, a gente montou um negócio do zero, compramos os terrenos, desenvolvemos produtos, montamos as equipes de venda, fizemos lançamentos e tal. Pô, foi show de bola, só alegria, começo de negócio, né? Depois que você foi parar em Salvador. É, Você parou e- em Brasília Primeiro, primeiro. Parei em Brasília primeiro e era só alegria, porque Momento das expansão, JVs, boom Em Brasília tinha imobiliário, recurso, né? JVs, dinheiro assim, pra eu caramba, uma maravilha. Em 1 ano e meio que eu tava lá, quase 2, o mercado virou. Veio a crise dos bancos, toda aquela história que a gente viveu. Salvador tinha um rombo gigantesco, um problema gigantesco, mais de 350 milhões de estouro de obra, um monte de unidade em estoque, sem equipe, sem nada. Le Parque O estralando. Gilson falou, vou te promover. Pega a roupa do James Bond ou do Tom Cruise. Escolhe uma roupa. Missão Impossível. Missão E Impossível. vai pra lá. Pam, 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 Cara, pam, eu fui pra lá pra pam, passar um pam, ano. pam. Né? Fui para lá para passar um ano. Resumindo a história, passei 3 anos e meio lá, mas resolvemos Você o ficou problema mais tempo que eu. do começo até o final. A gente tinha um monte de estoque quase pronto e pronto. 8 corretores eu tinha na Cedra naquela época, para vender 350 unidades. E aí fomos Esse é o lá, da Paralela, né? Isso. Na Paralela, o Le Parque, exatamente. o CEO, né? o CEO também, o próprio Mandarim que tinha lá, Mandarim. o Imbuí, o Brisas. É Conhece lá verdade. Salvador, Andrés? Oi? Conhece lá Salvador? Eu conheço, mas eu não fui pela Cirela. Eu lembro do Caio, Foi Caio. Eu passear, vou né? falar Foi o que eu pra lembro Praia do pra Forte. passear. Mas eu lembro do Caio, gente, porque eu fazia o RH nessa época. E aí eu fazia as convenções. Acho que eu participei de 3, tá? E antes das convenções tinham as reuniões gerais. A diretoria com o seu Eli entrava, lembra, Caio? Lembro, E sabe claro. o que o que me marcou? Eu nunca te falei isso, depois a gente trabalhou junto. O que marcou muito pra mim é porque, assim, chegava o Rio, né? E falava de todos os seus lançamentos, de toda a história de sucesso. Chegava São Paulo, Orlando, né? Era o Márcio... era o Márcio lá no O Márcio Rio. Belê. Não, era o Marcel. O Marcel, isso. Era o Marcel. Marcel no Rio. Ainda é. Isso. E aí o Marcel vinha, contava da história do Rio, a expansão barra ali e Aquele tal. glamour Nossa! maravilhoso. Aí vinha Orlando, São Paulo, aí vinha o Jornada. Do Sul, mesma pegada. O Caio vinha, eram os mesmos 3.
Os mesmos 3. Mas, assim, os mesmos 3, Caio, eu te falo, assim, o que me 3 marcou, produtos, tá? você fala, né? Sim, os mesmos 3 produtos. Passava um ano, os mesmos 3 produtos. A reunião com todos os diretores ali naquela reunião, se eu entrava para fazer aquelas perguntinhas que não tinha diretor que não ficasse tremendo, me perguntava antes. O que ele ia perguntar? Eu falei, eu não planejo isso. Ele vem e tem uma memória do cão e ele vai massacrar vocês igual sempre faz e pronto, né? Mas o que me chamava atenção... E me chamou mesmo naquela época o quanto você reinventava e criava alguma ação. Né? Eu lembro da entrega do Le Parc, você contando os refletores, as famílias chorando, o evento que foi feito lá para entrega. Então, assim, o quanto é marcante também essa parte, assim... eu não estou falando que a vida do Marcel, do Orlando ou do Jornada, né? São Paulo, Rio e Sul era fácil, porque eles tinham um VGV altíssimo, porque eles tinham também que se reinventar, mas o quanto você vestiu a camisa, e aí a gente está falando de novo de comprometimento, de lealdade, né? Você fazia daqueles 3 produtos o teu lançamento. Mas você sabe que esse negócio de você, entre aspas, inventar uma história para você poder engajar, você atrair, os corretores todos hoje em dia têm que ter isso no dia a dia. Porque sempre que você vai negociar com um cliente, passar uma proposta para um cliente, você tem que ter uma historinha ali. Olha, é o seguinte, cara, eu vou fechar o stand em 15 dias, os sócios decidiram aqui dar desconto em 2 unidades só. Você tem que montar um negócio ali, você tem que ter uma história. Tem que ter o roteiro, né? Você tem que fazer o cara se sentir, o cliente, o corretor tem que fazer o cara se sentir que ele está sendo bem atendido, que ele foi para todas as instâncias, Que ele está ele participando negociou de uma com todo oportunidade, mundo, né? que é uma oportunidade, Subiu que ele a está fazendo um bom proposta negócio. dele. Nossa, Eu isso. tinha que fazer isso com os corretores naquela época. Era isso que eu tinha que fazer com os caras o tempo inteiro. Então, assim, eu tinha eu tinha convenção de 30 em 30 dias, com metas semanais. Então, assim, era um negócio que você tinha que ir envolvendo os caras. E, graças a Deus, deu certo. Foi bom pra caramba. Foi, assim, sem dúvida, a melhor experiência da minha vida profissional. Um baita aprendizado. Por causa disso que você falou, e porque o meu reporte aqui era com o Eli, era com o Efraim. Então, assim, eu tomava a toalhada dos faixa preta, cara, não é? Entendeu? Mas eu vou contar uma história para você. Mesmo na Lopes, a gente tem algumas referências da Cirela, né? Que muitas vezes não é só no falar, é no exemplo. Né? É isso. Então, o seu Eli, por exemplo, poxa, eu falei aqui antes para vocês que eu, como coordenador, começando, eu participava de reuniões com Bira, Gilson, seu Eli Horn, a Carla, algumas vezes o Eduardo Machado, não é isso? Eduardo Machado. Poxa, olha os caras que eu participava de reuniões. E eu vou contar privilégio isso. Era uma cara. enciclopédia ali na tua E olha o frente. que eu vou te falar. Tocava o telefone do Gilson algumas vezes, o Sueli falou, parou, venda, pode atender. Hoje o corretor liga pro gerente, o gerente não atende o telefone do corretor. Cara, o seu Eli tem um negócio muito louco. O seu Eli Horn falava, venda? Pode ir para a reunião. Para a empresa. Atende. Isso Por é prioridade. venda. É para Por isso. venda. Essa aqui é a nossa venda. essência. A gente trabalha para isso aqui. E aí mais um ponto que vocês estavam falando e veio na minha cabeça, não sei se vocês conhecem. Eu fiz muito plantão com uma pessoa que talvez não vá lembrar disso, mas eu tenho gratidão por ele, chamado A Pinheiro. A Pinheiro. A Pinheiro. Orlandinho sabe quem é. Fazia plantão com ele, esse cara sentou comigo e ensinou eu a fazer a descapitalização da tabela na HP, porque eu não sabia. Eu aprendi com o Caetaninho. Ele fez a descapitalização Na da tabela. Biara. A Pinheiro me ensinou a fazer. É assim que E você faz. como Você era importante isso, cara? O Caetano O fazia com as cliente. 2 mãos e eu falava, eu quero um dia ser ele mexe no HP com as 2 mãos. O que é isso? Poxa, mas isso era muito legal. Dividia plantão Seller e Lopes e não era guerra. É isso. Era um ajudando o outro. Era o cara dividindo a experiência dele. Olha só, hoje eu tô numa posição que eu tô falando pra você coisa de 20 anos atrás, que eu não esqueço do cara. Eu não esqueço dele, eu tenho gratidão por ele ter me ensinado aquilo, né? É isso mesmo. E você estava consegui disposto, né? E meu? Você quantas estava pessoas você estava ensinou? sedento para verdade. aprender Quantas isso, né? pessoas o Matheus Verdade. ensinou, quantas pessoas o Caio ensinou, ou seja, o quanto essa semente do bem tem que permanecer e o quanto essa roda, né, de energia positiva tem que permanecer, o quanto a gente tem que fazer os novos que derem certo também fazerem isso com outras pessoas. Rodrigues. Senão a gente vira que Rodrigues. nem faculdade, né? É. Faculdade que fica fazendo, como é que fala
que eu não gosto, IAD? fazendo trote, né? Sim, Pra que fazer o sim. trote? Ontem fui no plantão da Cirela, encontrei o Rodrigos e dei um beijo nele. Ah, ele Fazia tá lá tempo de que eu não volta, me é verdade. encontrava. Um amor também, um querido. Ah, verdade, Puxa. tá de volta. Você sabe que isso que você estava falando, que você lembrou da convenção de reinventar Cara, com os você ia lá caras o com tempo os todo? caras que tinham um monte de coisa, cara. Era uma dificuldade gigantesca, mas isso me credenciou a voos mais altos. Assim, o pessoal da Cirela naquela época falou, porra, esse cara tem alguma coisinha de diferente. Respeitar o melhor do outro, né, Caio? Eu vejo muita gente hoje querendo... Até eu acho que as redes sociais nos afetam negativamente nesse sentido. Você fica vendo tanto o sucesso, a parte boa das pessoas, que você acha que você tem que criar relações com pessoas que sempre estão certas, que sempre está tudo bem. E, na verdade, o ser humano tem parte boa e ruim, tem parte que não se assemelha a você e parte que se assemelha. Então, respeitar o outro, né? Eu tive, por exemplo, o Minoro, que é uma lenda no mercado. Verdade. E que tem um monte de gente que vai falar, puxa, ele era explosivo, mas eu tive vários momentos em que ele mandava... Eu fazia... Velha, né? Não tinha, eu tô pensando no que eu ia contar, cara. Eu tirava foto do livro de zoneamento, porque não tinha o Google, né? Nem Olha imagens isso. aéreas. Tirava foto do livro de zoneamento e pedia na base foto aérea, que custava uma fortuna, para o Minoro de sexta pegar aquilo lá e visitar os terrenos. E assim, ele me deu tanta informação só naquele período. Sabe assim, o que eu tô falando é te falar assim, esse terreno a gente já viu com tal empresa. Você não viu isso antes? Esse terreno a gente tem a foto, isso aqui. Ó, já vi isso dá para fazer isso. E aí eu falava, cara, que cabeça é essa? Ele voltava com a viabilidade, ele voltava com uma projeção, né? E o quanto a gente tem que ter gratidão por essas pessoas. E retomando o que eu falei, essa né? riqueza de conhecimento. Esse preâmbulo todo é para respeitar o outro, né? A qualidade e, obviamente, entender que, como qualquer ser humano, todo mundo está em processo evolutivo. Você não tem o gestor ideal, o líder ideal, o corretor ideal. Todo mundo tem altos e baixos. Um dia você vai ligar para o teu corretor quando você era gestor e o cara vai falar, meu, tô mal hoje. Verdade. Tô mal hoje. Isso né? acontece muito. E como hein? que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer, né? E o quanto O marca... gestor ainda. O quanto marca... Eu lembro de uma situação, Matheus, que o quanto o gestor, e aí a gente fala também com gestores, né? O quanto você tem que estar com os seus sentidos aguçados para a sua equipe, né? E não só para o cliente final, né? Eu lembro de uma situação, eu passava por um momento pessoal muito conturbado, mas dentro da Cirela eu sempre estava energia a 1000. Né? Isso acho que foi meu pai, minha mãe, sempre tiveram essa coisa, né? E energia 1000. E eu lembro que eu estava descendo o prédio lá da JK. Ou seja, tinha vivido o meu dia da maneira que tinha que viver, né? E aí, quando eu desci, eu estava num turbilhão pessoal, gente. Assim, um turbilhão da vida pessoal. Turbilhão. Tava aquele momento que eu queria chegar em casa e chorar, ligação, telefone. É o que você falou, né? Desliga a luz. Né? Um turbilhão vida. A minha vida pessoal tava num momento muito... Ponta-cabeça. Eu lembro que eu não tinha visto o Orlando ao longo do dia. Acho que nunca falei isso e eu te agradeço, Orlando, agora publicamente. Eu passei a catraca. Eu trabalhava com várias pessoas. Eu passei a catraca e ele passou a catraca. E ele falou, você tá bem? Você me fez lembrar um negócio. A gente estava no lançamento do Vila Lobos Office Park. Acho que todo mundo lembra isso aí. Foi uma ali, né? Exato. Vendeu tudo. Vendeu tudo em 4 dias. Foi uma loucura. Eu ainda era estagiário naquela época. Mas eu sempre fui muito dedicado, assim, sabe? E nesse dia, nesse final de semana, nesse lançamento, foram acho que 3 dias... Sem brincadeira, chegando 8h30 da manhã e indo embora 4 da manhã. Chegando 8h30 da manhã e indo embora 4 da manhã. E eu ralando, Eu soube de gerente que virou aí. Ralando. Dormia no carro. Aí chegou no 3º dia à noite, eu já devia estar com umas olheiras violentas, assim, cara de maluco. Ele chegou pra mim e ele dando esporro em todo mundo lá, fazendo o negócio acontecer. Isso que o negócio tava vendendo. Só que assim, era um pau, porque tinha mais cliente que unidade. Então o cara tinha que administrar pôr conflito. Ordem, né, no negócio. Exatamente. Ele virou pra mim assim, uma hora... Aí, menina, tu já jantou? Tu já jantou? Eu falei, não. Ele falou, senta aí, então. Ele foi lá, fez um prato pra mim, e me trouxe pra jantar. Tá ligado? Eu falei, Nossa, caraca, bicho. O que é isso?
Aí você começa Reconhecimento. a ver... exatamente. E Reconhecimento. é na simplicidade, né? No gesto pequeno. Exatamente, Né? cara. É o que Porra. conecta, né? É o que conecta. Eu ganhei energia essa hora para ficar mais uns 3 dias virando É a isso. noite lá e Só trabalhando pelo daquele gesto. jeito. Eu vou Exatamente. Gente, o Matheus falou que a virada dele foi o Foi no interruptor de que luz. não rolou, né? Não ligou a luz. Não acendeu a Mas luz. acendeu outra coisa. Acendeu o Matheus, corretor inegociável. É isso. Quando que foi a sua virada? A minha foi quando o meu irmão me convidou para trabalhar no mercado imobiliário. Trabalhava na Fininvest, já era casado, tinha filho. E eu não podia ficar morando de favor na casa dos outros, né? Então foi onde foi a minha virada. E você, Caio? A minha virada aconteceu um pouco depois. A minha virada foi quando eu tive que tomar a decisão de abrir mão de um salário muito bom que eu tinha na época, de gerente comercial da Cirela, e ir para o risco 100% total, variável. 100% variável. Aí foi que virou minha chave. Entendeu? E aí, nesse momento, eu tive também uma experiência que foi dolorosa no começo, mas foi muito boa. Edificante. Porque uma semana atrás, quando eu era o gerente geral lá, tudo que eu pedia acontecia. Com todo mundo que eu falava, me atendia. Era impressionante. Cara, parece que eu mudei de pessoa. Quando eu me tornei Eu passei gestor, por isso. um autônomo, de fato, a galera não atendia o telefone para mim. Aquele cara que fazia o que Tiraram eu as pedia, patentes não dele. fazia mais, Aí eu me queria um escondia planilhão. informação. Eu queria ser uma gerente com um planilhão e falava, cadê o planilhão? Me dá um planilhão. Mas não, gerente não tem um Não planilhão. tem. O Mas, planilhão assim, era todos isso. os empreendimentos com unidades. Eu queria fazer reunião, né, focada em estratégia do que tinha para vender e não tinha um planilhão. Isso para mim foi uma lição de humildade. Porque assim, quando você perde algum poder, entre aspas, assim, e passa a depender das coisas, você vê que você não tem. Cara, aquilo mexeu comigo internamente, assim, como pessoa mesmo. Fala, cara, mas aquilo me deu força para continuar a superar mais esse negócio. E assim, a minha vida mudou totalmente depois que eu me tornei corretor. Gerente, corretor, totalmente. Preciso te fazer uma pergunta, A minha Caio. condição financeira, eu como ser humano, sabe? Cara, eu me sinto uma pessoa hoje mais humana, escutando mais, me envolvendo com a vida de todo mundo. São pessoas que, pô, depende de você, são seus sócios. Eu costumo falar que os caras são meus sócios. Verdade. Né? E são. E são. Eu preciso te fazer uma pergunta. Diante de todas essas provas aí, a hora que você foi pro choque, pro combate sem farda, em algum momento você falou assim, vou desistir ou vou entregar? Nenhum momento, cara. Parabéns. Parabéns. E a segunda pergunta é, você se arrepende Tá maluco? de virar 100% Você variável? quer saber se eu quero parar de ser corretor? É isso. Jamais. É isso. Olha, é mas, isso, é mas isso. então... Mas Parabéns, é o que a Caio. gente Parabéns. costuma- História linda. Não é verdade. É a pura verdade, né, Caio? Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava fazer as coisas que eu já fiz, ter as coisas que eu tenho, proporcionar para minha família as coisas que eu já proporcionei. Exatamente. Nem nos Exato. meus melhores sonhos. Então, tudo isso que a gente consegue realizar, fazer, é pelo orgulho da profissão, é por ser corretor. Né? Exatamente. Enfim, então, Orgulho cara, da profissão. tipo, E uma coisa que eu quero falar sobre merecimento, que alguns de vocês falaram, né? Que é a gente aceitar também que quando a gente vem de uma posição de periferia e tudo mais, no meu caso, tá? Eu tive uma resistência muito grande em aceitar que eu estava conseguindo ter resultado. Então, eu hoje tenho noção disso, Sacrificava. Não, na verdade, eu em muitos momentos, eu não me aceitei prosperando. Eu acho que eu até rompia com um caminho natural que eu tinha, não me Tinha um aceitando bloqueio prosperando. interno. Tinha um bloqueio interno. Eu vou dar um exemplo, que é uma besteira, mas olha o quanto eu tinha um bloqueio interno. O Orlando me enchia o saco que eu tinha uma ideia. E que eu virei gerente de equipe e eu tinha uma ideia. melhor do que o Maré. Pode ser. Você poderia estar andando numa bomba. Eu tive ideia. É melhor andar a pé. Então, mas Você ele teve falava, uma ideia. Você é gerente e eu entendo o que ele estava fazendo para mim, que era o que seu gerente falou, senta lá no meu carro para ver, né? E aí depois eu entendi que assim, não é que eu não aceitava, eu sempre falava para ele, mas eu não tenho problema. Esse carro Você, tá na verdade, ótimo você pra não mim. achava Eu que era não merecedora ligo. daquilo. É mentira, é isso. Eu não aceitava que eu pudesse ter um carro melhor. Mesmo eu, que sempre gostei de carro, de dirigir, eu não aceitava que eu pudesse, porque eu ia chegar na casa das pessoas, eu ia viajar. Então,
eu também não me aceitava prosperando. Eu acho que eu me... Tá me Isso é um fugindo a bloqueio, palavra, sabia? Um bloqueio mas emocional e Sim, hereditário. Você fica com aquele negócio ali. Imagina você que loucura você ter vergonha de crescer, de Você- prosperar. Cara, Mas eu não entendo trabalhava isso. de final de semana. Eu trabalhava de final de semana, eu fazia um monte de coisa. Era digno, tudo. Hoje é fácil falar isso que eu tô falando pra vocês, tá? Mas eu demorei muito, tanto que o salto do Ideia foi para um carro muito melhor, mas é porque eu fiquei com o Ideia há tanto tempo. Na verdade, o Ideia representa muito mais pra mim hoje, né? Eu tô falando do Ideia, mas assim, representava quantas coisas eu não me permitia, porque mesmo eu brinco, né? Eu me sentia peão daquilo tudo, né? Trabalhar. E aí, puxa, eu vou mostrar pra quem isso? É se aceitar também, lógico, de uma maneira organizada. Quando eu falo de inteligência financeira, é a gente projetar o E ano. até emocional, né? né? Mas era emocional. Eu tinha uma barreira. Hoje eu tenho convicção disso, tá? Eu fingia que eu não ligava. E você pode falar pra gente, quando você se livrou da ideia, qual foi o carro que você não comprou? livrei, ele tá lá em Florianópolis. Você tá brincando, Tá lá achei que ainda. você acha que... Entendeu? Eu queria falar uma coisa que você tocou no assunto de rede social, né? E eu queria deixar aqui uma dica para os corretores, enfim. Construa sua história. Porque a rede social é legal, mas é voz para tolo. Tem cara que não tinha voz nenhuma e começa a falar só coisas boas que não é verdade. No mercado não é Nossa, só a mas verdade. É espetacular o que você tá falando, Exatamente. porque olha a Aí você história começa a que se vocês frustrar. têm É, aqui. este que é o ponto. Você vê o cara lá só falando que As aqui é pessoas são isso. baseadas por seguidores hoje, né? É, não, E eu que é falo, só isso, é só isso, é só isso. Fala, puta, por que eu não olha quanta consigo? Mas história não tem é. aqui. É, E o não cara tem milhões de seguidores, mas tem milhões de seguidores no dia a dia. Exato. Eu tenho certeza que vocês têm, porque tem gente com gratidão a tudo que vocês estão construindo e construíram, né? Poxa, Andressa, e aí fica nessa, sabe? O cara fica vendo lá, o cara só colocar coisas que eu não sei. Poxa, mas esse cara, às vezes está postando lá que tá tomando um vinho, e aquele vinho é o primeiro do ano dele. Né? E tá postando, e tira 60 fotos para ir postando. Caramba, mas então não fica. Cria sua história, cria sua identidade, sua característica. Tá certo? Usa a internet as com redes sabedoria, como né? qualquer outra forma de captação para captar. É isso né? Usa- Aí sim, hoje eu acho que a rede social ela pode ser um cartão de visita. Você pode mostrar um pouco de autoridade através das redes, mas não virá-la de ponta cabeça. Ela não pode ser a razão da sua vida, né? Isso, Na verdade, ela é Ó. mais... É isso, mas eu vou falar uma coisa e- para você. A partir das 10 horas é bandeira 2 que eu começo a cobrar. Tudo bem. Vamos lá, Isso, então vamos isso que dar você falou aí sequência. é bíblico, né? Vamos seguir nossa programação. Eu tenho 2 pontos ainda para tratar com vocês. O primeiro é tecnologia. O que vocês acham? E parte positiva ou negativa? Até a gente já começou a falar sobre verdade. esse tema. Mas o mercado é cíclico, as formas de captação, né? A gente tinha... Aqui em São Paulo foi muito forte, por exemplo, a questão da cidade limpa, que afetou muito o mercado, ou pelo menos quem... E aí eu sempre falo, né? Repito, não fique refém de uma única forma de captação. Porque qualquer forma, inclusive as redes sociais, se um dia Facebook sumir por uma semana, tem muita empresa que não vai fazer venda por causa disso. Então, não fique refém de uma única forma, né? De uma única maneira de captação. Como que vocês veem essa relação com a tecnologia? A gente tem pós-pandemia, muita coisa se falou sobre isso. O que vocês acham que fica, que não fica? Como é que vocês veem isso? Misael, eu vou deixar você por último. Deixa Deixa o Caio primeiro, porque o Caio, Caio. o Caio é mais... Vou Ele já quis É botar mais preço antenado, nos enfim. honorários. Já quis então, virar bandeira. Vou deixar ele esperar mais um pouco. Vou dar mais vinho pra ele dar uma relaxada. Obrigado, Caio. Você viu aí, né, Caio? Falou, vai dar 10 horas, meus honorários vão... Não, eu tô com misa. Então vai que eu vou vir com a maquininha, Paga antecipado. A gente acha que a coisa... A gente vai na engrenagem achando que não vai, né? Tem muita história aqui bacana. Eu acho o seguinte, sobre a tecnologia, eu acho que tem 2 pontos, assim. Tudo que a gente tem de tecnologia hoje, que a gente fala que a pandemia mudou e tal, a gente já tinha, na verdade, né? Muitas coisas, a gente decorado digital, Virtual. Nossa, virtual. simulação de proposta digital, pagamento digital, assinatura de contrato digital, Digital. já Caio, estava tudo meio que Uma pronto. pergunta, é verdade. Caio, uma pergunta, mas para nós aqui que vive da venda, somos corretores, e a gente gosta do plantão bombando, o DocSign, né, que é o contrato digital, ele meio que tirou a pressão dos plantões, né?
Tirou. Israel Entendi. entrevistando. Não, É, porque hoje o lançamento é disparar os contratos, né? Isso, o lançamento hoje é o lançamento disparar. você dispara os contratos. Dia de lançamento, pá, disparei os contratos. É verdade. Só que o cara não tá ali. E a angústia de não saber se o e-mail chegou, se o cara assinou, porque Mas ao vai mesmo de passo tempo, a passo, vai Mizar. ali, né? Vai passando de um pro outro, e você Não. chega em mim, chega em mim, chega Mas em ao mim. mesmo tempo não, o cara e assina o muito de- mais rápido. Assina mais rápido. Isso Isso é uma verdade. Mas é É que você verdade. tira, né, cara, aquela história que, pô, se o senhor não assinou agora, aquele rapaz tá Total, rezando pra você total. levantar. É, Total. a pressão você não Perdemos. consegue... Mas, Total. Misael, eu acho que aí é uma questão de história, que eu vivo falando para as pessoas. Ah, o cliente não quer assinar no digital, não acredita no digital. Conta a história do que é um contrato digital, o que é certificação digital, o que está Sim, acontecendo, o que já claro, isso é aconteceu, quantos já importantíssimo. assinaram. Hoje a sua habilitação é digital. É, e eu acho que contar a história... título é Por exemplo, digital. o cara que não conta a história do digital, ele também não conta a história de que a proposta passou do gerente para o diretor, para não sei quem, para não sei quem, e tentou a última instância para conseguir. Né? Tem que contar a história. Eu acho que eu tive que me reinventar, né? Quando eu voltei a ser corretora, principalmente para provar o método, eu entrei justamente nessa história aí. Imagina voltar para um plantão 5 anos depois que você é gerente, entrar num plantão como corretora de novo, né? E no momento do digital. Eu senti... Adaptação no grau Eu máximo. senti falta de um plantão absurdo. Né? Ter que negociar com um cliente antes de chegar no plantão. Porque o cara já queria saber preço. E eu sempre bati com a equipe e não passar tudo Isso. pelo telefone, pelo WhatsApp Claro. e pelo vídeo. E eu tava passando e eu falei, cara, então peraí, eu vou ter que contar uma história diferente. Porque senão, na hora que chegar no plantão, eu não tenho nada. Eu vou servir café. Verdade, é Eu verdade. vou servir café É verdade. para ele. E, de novo, permanece. Tem que ter storytelling. Você tem que contar alguma história para o cliente, Exatamente. né? E só para concluir. Então, assim, acho que a pandemia acelerou o uso desse negócio Das e a gente ferramentas, soube né? usar bem esse negócio. E, cara, entrou no nosso dia a dia, funcionou, porque o público aderiu isso e usa isso para tudo na vida dele. Então, pô, beleza. Mas eu acho que não tá aí a grande sacada. Eu acho que está na captação e na prospecção. Pelo seguinte, cada vez mais as pessoas querem acessar aquilo que as interessam no momento e no local onde elas querem. E assim, a melhor maneira de a gente captar um cliente hoje em dia é aparecer para ele no momento em que ele quer ver isso. Então a rede social ajuda muito isso. O cara parou ali para dar aquela sapeada ali, pumba, você apareceu, o cara olhou, gostou. Então assim, é a melhor, assim, para mim o principal uso é esse. É aparecer para a pessoa que pode consumir aquele teu produto na hora que ela está disposta a olhar. Você não vai ligar para ela de um telefone desconhecido. É claro que a gente faz muito isso, que a gente tem que fazer, faz parte do nosso trabalho. Mas é muito mais fácil, é muito mais aberta uma negociação quando a pessoa vem te procurar. Até por clientes que a gente não chegaria tão facilmente. Né? Exatamente. Eu estou falando isso com bastante É verdade. ênfase, porque hoje a gente, lá na Nortes, a gente é uma empresa boutique, um pouco mais nichada, no altíssimo padrão. E esse cara, você tem mais dificuldade ainda de encontrar acessá-lo. E ele quer falar com você a hora que ele quer falar com você. Não a hora que você quer falar com ele. Então, para mim, as redes sociais ajudam muito nisso. Verdade. Eu concordo com o que você está falando. E o digital, que você falou da lei da cidade limpa, né? Ele veio tirando as faixas da cidade, veio limpando as fachadas, mas antes disso ele veio tirando os cavaletes da rua. Cavalete Que folheto. a gente tinha E a gravata? cavalete, A setinha, cavalete com a seta. 2 e 3 dormitórios. A gravata no prédio pronto, que era o Faixa estoque. no House poste. vem de estoque, Telefone né? gigantesco lá em cima. Visite apartamento decorado. E dava visita. Dava visita, gente. Nada é Faixa melhor que a no placa, poste. vamos combinar? Nada é Exato. melhor que uma placa. Não tem nada melhor que uma placa. As faixas nos postes aí. Então, esse foi um canal que a gente teve que se adaptar. Né? E ele passou para o digital. Então, hoje, quando você cuida da tua imagem, eu particularmente, eu gosto do digital. Eu tomo muito cuidado com o que eu coloco ali, para justamente não criar uma expectativa falsa nas pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo que eu posto ou uso as redes sociais, é com coisa para mostrar o poder da tua mente, do teu processador. E assim, eu vejo a nossa cabeça hoje, a nossa mente, exatamente com o celular. Você fotografa e registra o que você quer.
Só que você também tem que limpar ele. Senão ele chega uma hora que vai dar um bug. Só que ele pode ter um monte de lixo ali dentro. Se você não usar a tua memória como a memória do teu celular com sabedoria, você vai ter um problema uma hora, que vai ser o quê? Ele vai começar a ficar lento e desatualizado. Então, as ferramentas que a gente tem hoje, que nem você falou, poxa, um book eletrônico, um vídeo, tudo isso daí, poxa, conta uma história, um texto, depois você posta a informação. Né? E o cara vai parar para ler, ele vai abrir aquilo, ele vai falar, pô, isso aqui tem a ver com o que eu estou procurando. Entendeu? Tem fundamento. Então ele vai te dar um retorno. Lembrando que não é de hoje e não vai parar hoje. O cliente é cliente. Antes de ele comprar qualquer coisa, ele vai querer tocar. Ele vai querer ver, ele vai querer sentir, vai querer viver, estar no local, ele vai querer vivenciar aquilo. Então, como é que você chama a atenção de um cliente? Com preparo. Estudando o seu produto, pegando informação e abastecendo o teu conteúdo para que no final você atinja o teu resultado. Hoje a gente cansou de fazer ponto de captação ou fazer ligação em lista, né? E aí você fala, pô, eu ligava para 100. Olha só, eu ligava para 100 clientes no mínimo na parte da manhã. Quando saía do plantão, na parte da manhã vinha para a sede para fazer mais ligações e às vezes eu não conseguia falar com ninguém com potencial. Hoje, quando você solta uma informação na internet, você atinge 100 pessoas imediatamente. Aí o que você faz com o cliente que clica ali ou quer saber alguma informação? Nem que seja um clique errado. Né? Ué, tudo bem, você me acionou aqui. Ele está chegando para você. É um cara vivo do outro lado. Né? Você só precisa identificar o que ele está procurando. Quantas vezes você foi numa loja de sapato, você ficou olhando na vitrine lá 25 minutos. Aí você escolheu um par de sapato e o vendedor vem com uma pilha assim atrás. Ó. Por quê? Todas as vezes. Não tem o sapato, não tem o par de sapato que você quer, mas o cara não quer perder a oportunidade que ele está tendo com você. Muito então ele vem lá com 12 pares e você leva 3 que você não escolheu. Porque o vendedor está preparado. E o quanto mais o humanizar, né? Eu vou dar um exemplo meu, né? já com a equipe, e agora comprova muito mais. Estou fazendo lá em Floripa agora, já fazia aqui. Eu faço melhor captação, isso já para mim já é comprovado e faz. Tá? Quando eu apareço no vídeo falando do produto, eu consigo captar muito mais cliente e com perfil do que quando eu mostro o produto. Eu tive já testes de, assim, aparecendo é a segunda pessoa que estou falando isso hoje. Da casa. Caio, eu fiz um teste lá num condomínio fechado que todo mundo mostra. Óbvio, tem 20 itens de lazer num condomínio de casas, frente, mar, papapá. E aí você mostra a imagem. Eu fiz esse teste, mostrando a imagem. Fiz carrossel estático nas redes. E aí, um dia que eu estava dentro da casa decorada, eu resolvi, de maneira despretensiosa, aparecer. Eu tô aqui na casa, perto do mar, olha essa sala, para você com a sua família. Mostrou teu rosto. Eu tô falando percentual, mas eu tô falando assim, dos outros eu tinha tido 10, 12 leads, 49 leads, só aparece a minha cara. Dentro de uma sala, obviamente de uma casa decorada, mas eu não tava mostrando ela. Eu estava falando, lógico, mas olha o impacto disso, Misael. Mas olha, você... É o que a gente tinha no plantão. Mas até para usar isso, tem que ter nós, como empresa, precisamos treinar mais as pessoas que trabalham um pouquinho. Vamos falar do ensino. Vou contar uma história para você que aconteceu recentemente. Eu fui visitar o plantão de um concorrente, lá na Zona Leste, na Moca. Entrei no plantão, estava com o coordenador, que eu conheço. Fui conhecer o plantão e quando eu entrei dentro do decorado, tinha um corretor filmando o decorado. E eu fiquei na porta esperando ele finalizar, que eu não ia atrapalhar o menino fazer o trabalho, né? E não ia atrapalhar. E eu tô vendo o que ele fala, né? Então chegou um momento que ele falou: olha, esta tipologia de apartamento, ela já está finalizando aqui no prédio. Ele foi aceito, né? Então eu estava dizendo que aquela tipologia, aquela metragem vendeu bem, etc. Olha, talvez o andar que você quer, se você conseguir chegar aqui logo, eu vou ver no espelho se está disponível. Gente, é um vocabulário que o cliente não faz sentido nenhum para o cliente, esse vocabulário. Ele acabou o vídeo dele
Eu chamei e falei, tudo bem, prazer, meu nome é Misael, como vai? Deixa eu fazer uma pergunta para você, para quem que você mandou esse vídeo aí? Me desculpa entrar no seu negócio. Ah, para um cliente meu. Eu falei, então, o que é espelho de vendas? Ah, onde ficam as unidades e tal. Eu falei, então, mas você acha que o cliente que você mandou esse vídeo sabe o que é isto? Ele vai falar que o espelho... Ó, eu vou ver Ele ficou pensando nesse espelho do menino, apartamento. ele abriu um sorriso tão grande. Você abriu a mente dele naquele dia, ele abriu um sorriso tão grande, me agradeceu, já apagou o vídeo isso, na isso hora. faz uma diferença. Por exemplo, a tabela de vendas, para mim, pessoalmente, não é para ser enviada para o cliente. Não é para ser enviado. Concordo tem um plenamente. pavor. Tem que escrever assim para ele, olha, você vai dar tanto de ato, depois vai vir tantas... Você tem que Dá mais humanizar... trabalho, mas é Claro. Isso. Estou personalizando para o Isso, senhor. perfeito. É exatamente isso que você falou. É. E aí ele abriu um sorriso e apagou o vídeo dele e eu espero ter colocado alguma você deixou sementinha uma- legal Sem dúvida. Tenho para certeza ele. que sim. E é isso. Como é que vocês estão produzindo trabalhando a house, né, a house, o trabalho da house, puxa, o trabalho em imobiliária também é super difícil, mas assim, o trabalho da house, que é de venda de estoque, às vezes são fases, né? Você tem um estoque maior, você tem lançamento, você tem momentos Em ali, obra. né? Obra. Como é que vocês estão trabalhando as equipes hoje? Vocês têm uma estrutura de aprendizagem para o corretor? Vocês estão contratando novos? Vocês têm já a equipe de vocês? Como é que tá? Conta um pouquinho, né? Porque a gente fala com o Brasil todo e esse podcast eu falei que estão para os corretores, estão para os gerentes, mas eu vou além. Tá para aquela construtora menor, tá para aquele cara dono de imobiliária, né? Eu vou além. Vocês são referência, né? Para um Brasil e para novos empresários que se formam e muitas vezes falam, o que eu faço com a minha equipe? Né? Fale Andressa, um pouquinho disso. na realidade, a House lá atrás, ela foi criada para resolver estoque, né? É isso? Hoje, as houses fazem tudo sozinho, lança sozinho. E aí, dentro das construtoras, foi criado a parceria para resolver estoque. Que loucura, né? verdade. Que virada de ponta cabeça, né? E já tá. E que agora já extrapolou o que estoque já extrapolou também. o estoque também, não é E isso? vai para o lançamento. Isto, perfeito. Então, o que a gente precisa fazer é se reinventar toda hora. Toda hora tá pensando, quebrando a cabeça para entender o que a gente consegue fazer com o estoque. E todo mundo aqui sabe que o lucro do incorporador está no estoque. Tá no estoque. Né? Então a gente precisa ficar quebrando a cabeça, mas eu acho que isso não passa só pela house. Isso passa pelo marketing, passa pelo comercial, passa pela empresa inteira em sentar e discutir todos os produtos, qual é o problema, por que vende, por que não vende. Se a gente hoje, dependendo da região que você estiver, você vai precisar baixar um pouquinho o preço para ter um pouquinho mais de liquidez. E ganha velocidade. Aí você sobe de novo, segura e tal. Mas tudo isso passa muito pela incorporação também, né? Passa muito pela empresa, não depende só da house. Meu ponto de vista. Eu acho que a qualificação, o investimento em qualificação dos times hoje, ele é muito importante em duas frentes. Primeiro, para você atender bem o seu cliente, né? Você tem produtos, enfim, com vários diferenciais, com detalhes, com coisas importantes para ser abordadas. Você tem que treinar o cara para atender bem o seu cliente. E, por outro lado, se você não qualifica o seu time, você perde ele. Você tem que investir no teu time para ter o seu time junto com você. Então, eu acho que a qualificação é essencial. E aí a gente pode discutir, que tipo de qualificação? Eu acho que se você qualificar, por exemplo, o teu corretor, a tua equipe, chamando o cara do jurídico para falar como funciona o contrato, chamando o cara do crédito para te falar quais são os caminhos possíveis para você poder, já na tratativa de proposta, já identificar qual é o crédito do cara. Treinar o cara a simular uma proposta. Se eu mexer aqui na proposta, vai melhorar o preço final. Se eu puxar do final para o começo, vai ser bom para a empresa. O cliente também vai gostar de ver esse movimento. Então, assim, a qualificação é bom para reter o time, para atender bem e para potencializar os seus negócios. É um negócio essencial. Diminuir a Olha, perda, Caio, né? isso é importante, né? Porque tem incorporadores que têm receio em gastar, em fazer investimento no corpo de vendas, porque ele acha que se ele investir, vou preparar o cara para o mercado. Tudo bem. Tem orgulho disso. Exatamente. Tem orgulho disso. Ele vai manter Nós somos alguns fruto pela de um preparo, de um cultura dele investimento. E vão alguns embora. Como isso vão faz parte. com E treinamento volta ou depois. não, né? E volta Todo depois mundo aqui, também. É normal. todo mundo aqui passou por investimento de alguma companhia. É isso. Alguém acreditou e investiu. É isso. Por isso que nós fomos forjados e formados para estar onde estamos. Hoje,
volto a falar, o meu maior desejo é ter dentro da nossa escolinha do Barcelona, tipo assim, ó, os alunos ali sendo preparados para ir para um próximo nível. Né? Então, eu sofro também um pouco quando você fala de fazer investimento, porque eles acham que é gastar, mas na verdade você está fazendo um investimento e dentro daquele investimento você vai tirar 1, 2 ou 3, mas ele vai ser um multiplicador. É isso. Eu acho que você tem muito mais a ganhar do que a perder quando Eu você tenho faz o investimento. certeza absoluta. Quando a pessoa, porque quando você faz o investimento, o seu corpo de vendas, ele se sente valorizado. Ele começa Com a enxergar identidade, né? Ele defende a tua marca. E isso, começa a enxergar a sua empresa de uma outra forma, né? Então, Acho que a gente começa a criar o protagonismo do corretor em fazer a parte dele e de cada outra pessoa, marketing, corporação, Verdade. gestor, em também assumir o seu protagonismo, né? Chega de vitimismo entre as áreas, de eu estou fazendo e você não está, eu sou ruim, eu estou gastando. Vou dar um exemplo, né? Eu ouço muito e uma coisa que me dói muito, tá? Me dói como corretora. Quando eu entro num plantão, e eu visito muito o plantão hoje em dia, e eu vejo um cliente chegando, o corretor põe o cliente na mesa, serve um café e vai chamar o coordenador, o supervisor ou o gerente. Infelizmente, isso é uma sem não ter constante. feito nada. E eu vejo que, assim, hoje como a gente consegue ter acesso a todos os lados desse palco, né? Ele é um produto do meio, tá? Ele é um produto do meio. Ou ninguém quer que ele aprenda mais, ou ninguém sentou, ou ele também não Então, quer. não tem interesse, E aí ele é um né? produto do meio. Mas aí tem E a gente precisa mudar isso. Andressa, mas aí tem um outro ponto que é muito importante, né? As pessoas do nosso mercado, é um mercado que cresceu muito rápido, e a gente sabe que quando as empresas abriram capital, elas saíram atrás de profissionais e, consequentemente, foi abraçando tudo e colocando dentro da empresa. E a escassez de bons profissionais faz real, com que né? talvez fique prematuro você subir uma pessoa que não esteja preparado para a posição que ela não tem que ocupar naquele momento. Não estou dizendo que não tem que ter oportunidade. Não, mas eu entendo. É um corretor sendo gerente que não Antes da consegue hora. ensinar e nem Antes liderar. da hora. Tá Antes queimando da hora, etapa, na antes da verdade, hora. né? Ontem eu visitei um plantão com um amigo meu. E aí, cheguei no plantão e, infelizmente, todo mundo conhece a gente, né? Ou felizmente. Esse mundo é muito pequeno. né? Todo mundo conhece a gente. E aí, então, veio uma gerente. Experiente. Atendê-lo, que tinha combinado com ele. Eu fiquei aqui, né? Poxa, a primeira pergunta dele: quem é o arquiteto? Não soube responder. Quem é o decorador? Não soube responder. Então, Quantos metros tem um terreno? Ou seja, Então, cadê a história? é. Cadê a história? Esse terreno As era o básicas, quê? né? Não E tem aí, história. Caio, estava falando de um produto na região de Moema que é um público exigente. Exatamente. É um público exigente, que você tem que, mesmo porque você tem que contar a história. Você tem que contar a história do arquiteto, tem que contar a história do decorador, tem que contar a história da fachada. Posso do terreno. complementar um negócio? Que é um cara que já mora bem e Esse- precisa criar alguma diferenciação E, na cara, história para É ele mudar, né? verdade. Um imóvel é algo, talvez, de valor mais alto que uma pessoa vai comprar. Ao longo A da vida, primeira é verdade. coisa que você tem que estabelecer com o cliente é a confiança. Exato. Quando você não sabe aquilo que você está vendendo, é impossível estabelecer essa relação de verdade, confiança. É verdade. E aí, Caio, eu não culpo. Olhando aquilo, eu falei, poxa, se ele não sabe, imagina o corretor. A cadeia, né? Imagina o corretor. Então, Que não vai admirar o gestor. e aí muitas vezes a gente fala até de a qualidade de corretor, etc. Mas, poxa, muitos dos corretores, se ele não se virar sozinho, É isso. não é? É onde eu Ô, queria Misa, chegar. em cima do é que você está complicado. falando aí, eu Zé, eu adotei... tenho corretor É que verdade. contrata o curso. Mateus, Corretor e corretor que... Tem corretor que fala assim, eu não tenho ainda e eu vou. Eu não tenho ainda e eu vou. E eu verdade. não tenho ainda e eu vou, né? Ou verdade. seja... E aí o cara fala... Ele tem uma vontade absurda de voar. no punho, já E não era. vai. Oi, Matheus. Nós somos de uma época que quando segura na mão do cliente aqui, ó, é venda. Venda. Ó, o senhor precisa me escutar. Acabou. Se ele parar para ouvir, Ele já parou, era. Já foi. Ó, tem uma estratégia. Tem uma estratégia que eu tenho usado até para ajudar não só os coordenadores, como os gestores, né? Porque a informação está sempre disponível.
em um determinado momento da nossa vida e da nossa carreira, quando chegava um diretor dentro do stand, você batia a continência e ficava pronto. Não, já se aprumava na Já cadeira. aprumava. Então, o que eu comecei a fazer de uns tempos para cá, depois que a gente começou a abrir os stands, novamente, eu chego no stand, eu vou no coordenador ou na recepção e falo, quem é o corretor que está na vez agora? Aí eu falo de tal, então eu chamei ele aqui para mim, por favor. A menina anuncia, ele vem lá e fala, tudo bem, eu sou um cliente, quero comprar uma unidade aqui. Me conta O tudo. cara muda de cor, fica verde, amarelo. Só o que soa frio. Só que assim, ó, vende para mim, por favor. Automaticamente, eu ajudo e valido o coordenador quando ele fala, estuda o produto, estuda a maquete, vai lá. Por quê? Ele não sabe quem vai vir. Só que se ele patinar comigo, o que você acha que vai acontecer com o cliente? Você Então, percebe que a história dele com o produto ainda não é natural, né? exato. E o Então, cliente percebe isso tem ajudado. Em vez de o corretor ficar lá no stand escutando vozes ou vendo quem cruzou a perna do Saci, ele vai lá e fala assim, peraí, deixa eu estudar esse produto que o cara vai bater aqui, entendeu? Ele vai me pegar, vou ter problema. Só que o problema é a venda que ele vai perder, não é que eu vou mandar o cara embora. Se eu identificar nos atendimentos, na verdade, quando eu faço isso, ele vai me atendendo. E depois que ele acaba, eu falo, ó, volta aqui um pouquinho. Tá vendo nessa parte? Você pode usar isso, você pode usar isso, você pode... Eu vou fortalecendo e sofisticando o atendimento dele. Automaticamente, sabe o que tem acontecido mesmo? Os corretores têm agradecido. Fala, viu, eu nunca imaginei que eu ia poder te atender. Começa traumático, mas e termina depois validado. Não, e tem benefícios na cadeia toda, como você falou. Eu gostei muito disso. Então, eu tenho usado essa estratégia justamente para validar os treinamentos dos coordenadores, os treinamentos técnicos que a incorpora dá, ou que o gerente marca uma reunião de equipe. Ó, tudo bem? Ó, você vai? Peraí, tá tendo uma reunião, por que o camarada não vai? Se é uma informação valiosa que ele vai ser compartilhada, né? E hoje a gente tem uma oportunidade maravilhosa que de quase todos os estandes tem decorado, né? E ele não usa aquela ferramenta valiosa, né? Então eu adotei isso aí, a gente tem tido sucesso com isso, porque aí eu tenho uma boa parte da minha equipe, eu passo a falar para vocês que 1/3 da equipe é muito nova, né? Sedenta por informação. 1/3 está trocando de cor e 1/3 já é o mais antigo. E eu tenho os antigos muito competentes, tenho os antigos que eles estão talvez estafados ou cansados da profissão, e aí ele vai chegar e vai falar assim, poxa, Matheus, eu estou cansado, eu posso ser corretor da empresa? Pode. Só que quem eu vou colocar no lugar se eu não estou com o meu celeiro abastecido de talento? Né? Então eu tenho tentado acelerar esse processo, mas como despertando a curiosidade dele em buscar o conhecimento lá, porque senão eu fico com o meu celeiro vazio também lá. Muito né? bacana. Tá vendo aí que bacana? Vamos lá. Você viu, você fica aqui um pouco com eles aqui, eu aprendi um monte de coisa. Também. A gente Tá aprende, vendo? né? Isso e é por legal. isso que a Da hora, troca né? é valiosa e não só a troca que a gente está fazendo, eu acho que aqui também é um estímulo. Na minha época lá atrás, né? Não esse momento mais gestora ou corretora, mas assim, lá atrás, em 2005, 2006, a gente tinha mais cliente visitando o plantão. Correto, Né? corretíssimo. E eu acho que a gente testava mais. É. Hoje o plantão com menos cliente tem que ter esse estímulo de você contar a história do produto para um colega, para alguém, num vídeo. Eu falo desse exercício de se gravar e esse exercício vem sendo muito rico. Grava você falando de um Isso. produto e vê o quanto você é prolixo, o quanto você não usa as palavras corretas, o quanto você gagueja. Você erra você também pra pode se pra preparar acertar, né? se Você erra pra assistindo, acertar, né? que é o ângulo que o cliente vai ter sobre você. Eu dei um exemplo recente com os alunos, gente, que uma vez eu comecei essa gravação, né? E numa primeira gravação que eu fiz, de RH, que a gente estava gravando o treinamento lá da Academia Seller, no meio de uma pausa, porque a gravação é contínua, né? Eu tava assim, ó. Eu como a boca. E aí, sabe o que eu percebi? Imagina eu com um cliente ele contando alguma coisa pra mim. Olha que visão horrível, Misael. Você fazendo, tipo, pouco Prestando caso. atenção pra caramba, só que comendo a Cara, boca. que coisa horrível. Então, assim, o quanto a gente tem que se assistir mais, a gente tem que se ouvir mais, a gente Verdade. tem que montar discurso sim, porque aí, se eu estiver na fila do açougue, alguém estiver falando do mercado imobiliário ou que vai comprar um imóvel, meu discurso tem que estar pronto ali para falar Olha, alguma coisa, Mas né? lá atrás, como corretor, o que eu aprendi?
quando você estiver com um cliente, não atende o telefone, tá? Nem pega o telefone. Exato. Lá atrás. Agora o gerente está apresentando o produto e o corretor está aqui assim. É isso aí. Nossa, isso me dá um nervoso. Tem uma coisa importante. isso aí. Assustador. Como é que você aprende para fazer o próximo sozinho? O André- Não é, mas não é isso só. Desrespeito. Isso, é o mais importante, né? Pera aí, amigão, tô aqui com você aqui, pô, sou seu cliente, me respeita, dá atenção pra mim, Exato, fala comigo. exato. Se isso não acontece, aí fica difícil. Tem né? uma- Gente, mensagens finais. Fala, Nossa. Matheus, fala. A Mensagens finais, bora lá. Mensagem final assim, ó, profissão maravilhosa, abençoada e próspera, né? E eu acho que para a gente conseguir quebrar essa barreira do talvez da preguiça, talvez da falta de vontade, de interesse pelo produto, siga alguém que está tendo sucesso real e comprovado, Muito bom. né? Siga alguém que está tendo sucesso real e comprovado. Nós falamos aqui da internet, que ela é perigosa, né? Além de eu estar fazendo essas aparições nos estandes e pedindo para os corretores da vez o último me atender, já deixa todo mundo em alerta. Outra coisa que eu tenho feito para fomentar a minha equipe inteira, inclusive os gestores e os diretores, eu gravo os vídeos. Eu te vi já. Eu já gravo os vídeos e eu marco os gerentes todos É um e os estímulo, diretores. mega estímulo. Tipo assim, peraí, esse trabalho que a gente está fazendo não é você. Eu estou cutucando o cara indiretamente para falar, poxa, peraí. E ao mesmo tempo mostrando o caminho. Exatamente. Fala assim, ó, eu sou passível de erro e estou fazendo, estou botando a minha cara preta no ar. E por que você não quer botar a sua? Então, é uma ferramenta positiva, construtiva e dando segurança. Pode fazer que eu também faço, às vezes eu faço errado. Mas começa. Então, a partir do momento que eu faço isso, marco os gerentes, marco os diretores, marco o marketing, entendeu? Marco a página da empresa, isso vai fomentando e você fala, pô, eu faço. Só tem um jeito de você ensinar a fazer, dando exemplo. Então, Acreditando as aqui. mensagens Como a gente finais- acreditou na oferta, como a gente acreditou no PAP, como a gente acreditou. E alguém começou. Exato. Alguém começou. Porque enquanto estava alguém no plantão em algum momento parado, alguém começou a ir para a rua e impactar os comerciantes antes do plantão chegar. Alguém fez um pirata num terreno. Ou seja, assim como qualquer outra forma de captação, alguém começou e colheu frutos disso. Sabe quando né? eu tive certeza que estava certo o caminho? Quando começaram a falar assim, então, você agora é blogueirinho, eu falei, é isso aí que eu queria escutar. Cara, eu chamo muito de Cheguei blogueirinha. lá. Cheguei lá. Dá Acabou trabalho, o assunto. viu? Às vezes eu faço Você é 20 blogueirinha? vídeos para dar certo. Você é blogueirinho? Eu falei, sou. Me segue aí, vai. E acabou. Então, Israel. acho que... Eu? Poxa, primeiro agradecer mais uma vez aí pelo que sou bate-papo. grata, Foi imensamente. maravilhoso. Uma noite super Produtiva, legal. né? Enriquecida. Super legal. Eu queria dizer que tudo que nós falamos aqui não foi para ostentar nada, nem para querer ser melhor do que ninguém. Pelo contrário, foi para que, de alguma forma, a gente consiga inspirar pessoas, né? Que a gente consiga, nesse bate-papo, que a gente tenha conseguido transmitir alguma coisa legal, né? Que talvez você consiga parar um pouquinho, refletir, tentar colocar em prática. O bate-papo não foi uma conversa de aventureiro, foi pessoas que têm anos de mercado, que construiu uma história, construiu uma carreira. Então, quero desejar sucesso para todo mundo, que todo mundo seja abençoado, próspero, e estamos no lugar certo, na profissão certa. Aqui As não é pessoas lugar para certas, né? não é lugar para quem quer ser corretor. A gente vive um mercado para quem é corretor de verdade, É isso. e não para quem quer ser. Então, é isso. Sucesso para todo mundo. Muito bom. Caíra. Bom, eu quero agradecer o convite, agradecer a amizade de vocês todos, que é um privilégio. Para nós também, Caio. Para Acho nós que, também. pô, a gente teve aqui uma noite muito bacana, de muita troca. A gente conversa bastante, mas sempre que a gente conversa tem coisa nova, tem coisa que inspira, tem coisa que renova. Geralmente é desarmando alguma bomba. Geralmente, Você já ouviu sobre o pivô do Matheus? ou não? já.
O quê? O quê? Não, é que eu precisava falar do pistache em algum momento. Deselegante. Você mordeu o Não pistache. toca nesse assunto aqui, pelo amor. Você mordeu os pistachos. Conversa séria, pô. Você foi Isso aí comer, faz parte da minha história. E vocês querendo me derrubar. foi comer o pistache e caiu o dente no chão, pô. É, meu pistache crocante, com Isso casca faz e parte tudo. dos degraus, né? Bem-vindo, fala aí, Caio. É isso fala aí, bem-vindo. Mas assim, papo Isso é o sério. seguinte, viu, Caio? E só porque nós falamos isso, amanhã você vai ver, vai estar com... Para-choque novo, polido. Vai mudar todos os dentes, enfim. Mas, galera, é o seguinte, acho que é uma mensagem final aí, tem que ter um objetivo, tem que ter um propósito. Isso é para qualquer profissão. Verdade. O corretor é mais uma profissão. Então, você tem que ter um objetivo claro, um propósito, traçar um caminho, tem que ter uma meta, tem que saber onde é que você vai chegar, o que você vai fazer para chegar até lá. Tem que ser paciente, tem que ter dedicação, tem que aceitar errar, tem que se permitir aprender toda hora. Tem que saber que vai ter que fazer uma escolha e abrir mão de algumas coisas. Pô, quantas vezes, né? Quantas vezes você não deixou de ir numa festa de família, no aniversário de um amigo? Meu Deus. Caio, do meu céu. filho cresceu e eu não vi. Você se arrepende? É claro, de certas coisas, é que você tocou num... Na hora que eu ia falar, É você já dolorido. falou isso. É. É dolorido, mas assim... Mas pelo outro lado, né, Caio, só o fato de saber que você está proporcionando coisas que você, na sua Não poderia nunca viver. viveu, né? Exatamente. E ele está vivendo tudo isso. Graças à tua dedicação, ao teu esforço, Alguém à tua teve que ausência pagar o em preço, Sabe o que eu né? acho, Misael? Tem vários pais. O que eu ressignifiquei a minha história enquanto mãe de 2, né, vivendo no mercado imobiliário, quando eu entendi que tem vários pais que estão por 10 horas dentro de uma casa sem conexão nenhuma com os seus filhos. E hoje a minha meia hora com os meus filhos é muito mais Valiosíssima. valiosa. É meia hora só para eles, Só de pra eles. dedicação. Eu rodo no chão, eu brinco, eu aperto, eu vejo a risada, eu falo que eu amo. Então, eu vivia na culpa por muito tempo, né? Carol dormiu em sofá de plantão porque eu saía correndo para fazer um atendimento porque eu amava. Mas eu sabia o quanto era sofrido depois voltar e alguém falar, nossa, levou uma filha, né? Ou não viu, ou tá Julgar, 11 né? horas buscando na casa da babá, lá no Ae Carvalho, a sua filha, no sábado, né? Eu ressignifiquei quando eu entendi que tem muita gente que passa o sábado e domingo dentro de casa sem os filhos. É verdade. Sem Com os os filhos E é do lado. Com os importante- filhos ali. E aí, né, Caio? Sem os filhos. E aí, É Caio? isso. Eu falei, né? O meu filho cresceu e eu não vi. Só estou dizendo mais uma vez que não é só flores. Sim, Exatamente. exatamente. É dolorido. É dolorido. Exatamente. Mas valeu a pena. É isso Bom, aí. eu quero agradecer vocês. A gente brinca muito aqui, mas vocês são sim valiosos. Eu estou muito feliz, com certeza muito mais grata do que vocês, de verdade, porque eu sei o quanto a hora de vocês movimenta o mercado, né? Eu sei o quanto o mercado imobiliário movimenta o PIB e o quanto a hora de vocês movimenta o mercado. O mercado num plantão, com as equipes, com reuniões e mais reuniões, ou num plantão. Eu sei que amanhã vocês não vão dormir até mais tarde, tem muito trabalho pela frente, né? Hoje é uma segunda-feira que teve reunião pra caramba, porque mercado imobiliário, segunda e terça Várias. é o cão. É o dia. É o É. cão. A gente teve vários perrengues aqui também. Esses caras estão desde as 7 aqui. Fora eu mando áudio, o João manda áudio, manda ligação e agenda, e o calendário e a agenda de todo mundo junto. Então, E assim, a gente ligando por Orlando, ele não atende porque sabia da Arapuca. da Arapuca, porque ele não ia ser o primeiro, né? É óbvio, né? Nem atende. Deixa Todo ele, mundo, deixa "Quem vai ele. rolar?" E Orlando, Orlando vai jogar amanhã no Camp Nou. É. Não, né? Fala sério. Ninguém conta nada pra ele. Hein? Ninguém conta nada não, pra deixa ele. É verdade, deixa aí. É, Orlando, a sua batata tá assando. Essa você já escutou, a sua batata tá assando. Mas quero agradecer realmente. Eu acredito, vou repetir como eu comecei. Eu acredito que a gente tem condição de elevar a barra. Eu sempre acreditei que o mercado imobiliário, que a profissão de corretagem, como todas as outras, eu tenho o médico bom, o médico ruim, professor bom, professor ruim. Eu tenho o pedreiro bom, pedreiro ruim, o lixeiro que faz com amor, o lixeiro que não faz com amor. E a profissão de corretagem é a mesma. Você tem que estudar, você tem que se doar, né? Você tem que buscar o melhor, você tem que evoluir.
Então, esse momento, para mim, é histórico, é muito marcante. Para nós porque também. é um encontro de pessoas que eu vejo que, às vezes, não se colocam no digital, né? E hoje conseguem mostrar para mais gente do que dentro do mercado ou das empresas que vocês estão atuando, né? É incrível o que isso traz, né? O quanto é rico outra pessoa você chega em outro estado, em outra região e fala, meu Deus, aquela mensagem tocou alguém, né? Eu tive essa oportunidade nesses últimos 2 anos no digital e vejo o quanto é rico quando a gente expõe um pouco esse conhecimento. Então, agradeço novamente, né, a vocês. A honra e o prazer é nosso de Muito estar com obrigada. vocês aqui. Foi muito legal. Por me ajudar nesse caminho. Foi legal. Agora, eu só volto num podcast seu Tá bom. quando você for fazer uma mesa redonda. Aí vai Exato. estar todo Vai rolar. mundo É. falando, todo mundo. Eu gosto. Vai ser gostoso. Eu gosto. Pensa eu gosto. nisso. É. Pode deixar. Não é? Vamos promover. Se Legal. você achou que já escutou 2, você vai ver o dia que você colocar Gente, todo mundo junto. tem mais alguns Quero ver aí pra nessa organizar. roda. Não, aí perdeu a linha, né? Aí perdeu a Pode linha. contratar a Aí- Netflix Mas que vai você dar uma imagina série. Como que não vai ser legal? É Você vai ter que mágico, né, fazer Mijael? igual É o mágico. debate eleitoral. É 1 minuto para não sei o quê, não sei o que É, lá, é, réplica, É isso aí, réplica, é isso aí, é isso aí. Mas você acha que vai valer esse relógio e eu fazendo assim? Vai nada. Caiu, atropelar o outro. Conversa de verdade. louco. Muito Tá bom. obrigada, muito Obrigado obrigada. a você. Sensacional, Valeu. obrigado, Bom, obrigado, parabéns. obrigado. Valeu, tchau.